Vambora. Bom dia a todos. Prazer, eu sou o Júnior Vieira, acho que todos já me conhecem, mas eu nem vou começar. Vou deixar a palavra pro Alex, que ele que abriu a casa dele para que a gente fizesse esse evento bacana, fez todo o trabalho, ele, o Douglas e toda a equipe da Miromi, porque a gente não faz nada sozinho. Então vou passar pro proprietário da casa. Antes de mais nada, de verdade, obrigado. Valeu. Sabe que eu te considero demais, né, velho? E o Júnior é um cara, irmãozão. Vai lá que eu vou te ajeitar aqui. Beleza, então. Júnior é um grande irmão e esse evento aqui, cara, só foi possível por esse cara querer muito e eu disse... E aí, Júnior, como é que vamos fazer? Pô, velho, vamos fazer acontecer e vamos botar o máximo de gente possível e vamos trazer conhecimento. Então esse é o nosso objetivo. A Miromi nunca fez tanto evento quanto está fazendo agora. Tem esse espaço justamente para trazer vocês mais próximos cada vez mais, né? E obrigado a todo mundo que veio, então, para prestigiar nosso evento. Então, muito obrigado, tá? E obrigado, Júnior Vieira. Rapaz, e tu sabe que tu tá em casa. Eu tô em casa, literalmente, na Miromi eu tô em casa. E também deixar o convite, sempre que tiver evento, pessoal, venham. E evento de cada marca. É o melhor momento de tu conhecer marca por marca pelo menor investimento possível. E convite, sempre quando tiver evento, pessoal, compareça, fechou? Isso aí. A palavra é tua. Valeu, boa, Alex. Taca a ficha. Então, pessoal, a gente vai fazer uma apresentação bem dinâmica. Eu vou só dizer como é que vai ser o dia para que vocês compreendam. Então, a gente tem 3 assuntos que a gente vai tocar hoje, que é o Repara Fest, que é o Estúdio Padrão Americano. Eu vou explicar para vocês o que é o projeto, que é um projeto que a gente já vem trabalhando. Para quem me segue nas redes sociais, esse é o Bruno, meu parceiro, certo? Ele quase nunca aparece, mas ele existe, esse é o Bruno. Que é esse projeto que a gente está fazendo e vocês vão entender em toda essa nossa caminhada. Depois eu vou apresentar para vocês o Acelera Studio, que foi um projeto também que eu desenvolvi junto com a Naziol, decorrente de 5, 6 anos, já estou há 8 na Naziol, mas o Acelera Studio de como eu consegui criar um cardápio de atendimento para que eu facilitasse apresentar tudo que eu faço, todos os trabalhos que eu executo para os meus clientes, e aí depois a gente vai almoçar, vai bater aquele papo, e no turno da tarde é só Naziol. Então eu vou apresentar para vocês o que é o Estúdio Padrão Americano. Na realidade, o Estúdio Padrão Americano foi um amadurecimento de uma ideia que eu tive de muitos anos. O que é o Estúdio Padrão Americano? Como qualquer estética pode transformar um projeto de R$800 num projeto de 3.200. Fica um número muito vago. Eu estou falando de 800 pila e eu estou multiplicando isso para 3.200. Só que isso é o que eu faço no meu estúdio hoje. Por quê? Porque a maioria de vocês está aqui para ganhar conhecimento. Eu garanto que a maioria de vocês tem 3 pilares de dificuldade, que são os mesmos que eu tenho. Falta de mão de obra, o espaço físico limitado e muitas vezes tu não tem uma alta rotatividade de cliente, certo? E muitas vezes quando tu tem muito cliente, tu não tem mão de obra. Se tu tem muita mão de obra para o serviço ou para o cliente, tu te ferra porque o teu custo operacional é muito alto. Então hoje o que a gente tem que tentar fazer? Sempre agregar mais nos poucos clientes que entram. É a única maneira que tu vai ter de aumentar o teu faturamento. Não tem outra maneira de tu aumentar o faturamento se não for tu aumentar o teu ticket médio em cima de cada carro. Então, hoje a gente tem no Repara Fest mais de 150 alunos presenciais, a gente tem 70 alunos, mais 70 alunos online, a gente tem um grupo de WhatsApp. Esses 70 alunos online, tenho orgulho de dizer, a gente tem alunos no mundo todo, tem alunos que estão nos Estados Unidos, tem alunos que estão no México. Me ajuda, Bruno. Califórnia, certo? Então pessoas são brasileiros, obviamente, que acreditaram no projeto e mesmo fora do Brasil eles não encontraram conteúdo da maneira que a gente está entregando na internet. Aqui está o nosso canal de YouTube, que era uma coisa que eu não trabalhava desde a entrada do Bruno na parceria, porque a gente sabe que muitas vezes tu não consegue fazer tudo, então tem que trabalhar, tem que atender, dou treinamento pela Naziol há 8 anos e eu não tinha como ativar todas as redes sociais. Então hoje estão todas as redes sociais ativas, que boa parte disso é o Bruno, então tem bastante podcast, tem bastante conteúdo real. Quem nunca viu ainda vai lá e olha no YouTube, vocês vão ver que eu entrevisto pessoas reais, não é nada combinado, não é nada marcado. Muitas vezes chega um cliente ou chega uma pessoa que queira participar do podcast. Geralmente a gente faz conteúdos que ajudam todos. Tem um podcast muito legal com uma advogada trabalhista, que está lá, que ela explica como vocês podem contratar pelo MEI, como vocês fazem contrato, se vale a pena contratar um advogado, o que o advogado tem que botar em cláusula para que futuramente vocês tenham um documento para se caso vocês se defendam com aquilo que foi combinado. Então eu sempre tento gerar conteúdo que possam agregar para quem trabalha com estética, prestação de serviço, sempre na linha automotiva. Aqui até tem um podcast que a gente fez com o Jonathan, que foi um aluno, ia dizer cliente, foi um aluno que comprou kit milagroso da internet, de canetas, de micropintura, aqueles kits milagrosos que filmam em ângulos que te favorecem, mas a gente sabe que muitas vezes não fica como apareceu no vídeo. E aí, por intermédio de 1, 2 indicações, ele foi lá fazer o treinamento conosco
e aí até tem um testemunho do que ele falou ali depois que ele fez o treinamento. Eu comecei a trabalhar em 1996, eu vou falar rápido para não ficar falando muito, mas eu comecei a trabalhar numa estrutura familiar, ali ó, tem as histórias, fiz parte da Tribo do Som, viajei o Brasil julgando campeonatos de qualidade pela IASCA na época, era uma entidade americana, fiz o treinamento com os americanos aqui, que naquela época era tudo traduzido e era uma merda. Tenho fotos com a Alma Gates, que foi a recordista mundial de SPL, isso aqui em 99. Ali já trabalhava com customização, eu fiz um Tigra, para-choque, lateral, tudo foi feito em fibra naquela época, troquei a cor do carro. Então são várias coisas que eu fui adquirindo no decorrer do tempo. Trabalho com som automotivo, isso aqui tudo foi construído em 2001. Para que vocês tenham ideia, essas caixas foram feitas de fibra, as laterais de porta, isso aqui parece atual, mas foi feito em 2001, cara, a gente está em 2025. Então isso aí eu já tinha feito na época, tudo em massa, fibra, toda essa parte de instalação de central multimídia, fiz 2 carros que foram capa de revistas da Auto Power, o Gol que está lá, ó, dá um pouquinho depois, não sei se o Bruno colocou a imagem, e esse e o da ponta, né, que na época ninguém sabia o que era Tani em 2001, a gente construiu esse carro, o carro foi para Curitiba e virou capa de 2 revistas consecutivas, certo? Isso na época que a gente construiu não tinha nada, aí o início da empresa, quando eu fui para a Zona Sul em 2004. Por que eu gosto de contar essa história? Para não chegar aqui e dizer para vocês que eu estou chegando de paraquedas. Que tudo isso, cara, tive dificuldade tanto quanto vocês no crescimento da empresa. E é o meu prédio até hoje, que já passou por várias modificações, várias melhorias. A minha primeira cabine, acho que isso aqui foi em 2004, 2005, ó, era para o sistema de exaustor. Em 2004, 2005 eu já dava curso pela Gol EcoAsh. Aí era o primeiro curso de espelhamento na época. Ninguém sabia nem o que era polimento, era espelhamento. Pra você ter uma ideia, esse curso começava às 8 e terminava ao meio-dia. Sério, cara. Eu pegava um capô, eu dividia em 4, então ele fazia um polimento com uma rotativa e uma boina de lã, ele depois fazia outro polimento com a rotativa com a boina de lã amarela, ele fazia um polimento com uma boina de espuma e finese, depois ele passava alto brilho e terminava com a cera, aquela wax da 3M, quem é velho vai lembrar. E era o curso, meio-dia ganhava o certificado e era o que tinha naquela época. Não tinha essa parte de detalhamento, higienização. Aí foram alguns carros que a gente já foi construindo agora na sede nova, com as melhorias. Aí a parte do aquário, acho que tem até fotos que talvez o Douglas vai estar junto. O Gorducho trabalhou comigo muitos anos. Era assim, né, Gordo? Era assim, o Douglas, que é o vendedor hoje externo da Miromi, trabalhou comigo muitos anos, sou muito grato, ele sabe que eu amo ele de paixão. Então o Gordo trabalhou comigo muitos anos, era essa época. Em 2023 fui para Las Vegas, que aí é onde virou minha ficha. Por quê? Cara, porque chegando em Las Vegas, eu passei 15 dias e visitei todos os lugares que vocês possam imaginar. Tirei foto com o Tip Fuse, tirei foto com todos os Discovery Turbo. E aonde me fez a virada de chave? Que eu tinha o mesmo conteúdo que os americanos têm lá e eu não acabava distribuindo esse conteúdo aqui. Se tu for pegar o americano, tá? O cara tira motor, o cara pinta carro, o cara troca central multimídia, ele troca LED. Cara, ele faz tudo. Por que o brasileiro tem esse mimimi que o cara que faz tudo é o Tião? O cara que faz tudo não faz nada bem. É ridículo, cara. Se tu olhar o meu americano, eu vou dar só exemplo de pessoas que eu conheço. Tu vai pegar aqui o Marcão da Up Garage, tá? Que a gente se ajuda. Cara, o Marcão instala PPF, o Marcão instala Insufilme, o Marcão faz polimento, faz higienização. Cara, é um profissional completo. Pinta, foi meu aluno de 3, 4 anos atrás, agora tá pintando como ninguém. Cara, e tá ganhando dinheiro, velho. Tem uma das, sabe? É isso que falta para um pouco do brasileiro. O que eu digo muitas vezes é que falta conteúdo para que tu entregue a experiência do teu cliente completa. O cliente não quer largar no cara para lavar, não quer largar no cara para fazer. O Patrick é outro, cara. Tem um centro automotivo em Porto Alegre gigantesco, tá abrindo agora uma estética, por quê? Cara, ele não quer, agora eu vou trocar o óleo contigo, tu vai lá lavar no fulano, tu vai lá fazer o polimento com o ciclano. Cara, o cliente não quer mais isso, meu. Ele quer pegar o carro pronto. Quem tu vai levar, o que tu vai fazer, o problema é teu. Ele só quer pegar o carro pronto. Hoje ninguém mais tem 2, 3 carros. Tem aplicativo, tem Uber, entendeu? Então, hoje o que todo mundo quer é a praticidade. Aí que veio a criação do estúdio padrão americano, que é o que eu entrego no meu. Automaticamente eu já fazia isso, automaticamente eu tenho esse conhecimento de 28 anos, só que infelizmente, ou até por falta de oportunidade, eu não colocava isso na internet. Eu não acabava colocando esse conhecimento. Quando é que as pessoas viam o conhecimento que eu tinha de 28 anos? Quando a gente batia papo. Aí chegava o cara, eu quero tirar a central multimídia do fulano. Tira aqui, aqui, aqui. Mas eu queria, tem que cuidar da rede CAN, senão vai acender a luz da injeção, ele vai funcionar pela rede CAN, ele não tem pós-chave. Aí eu começava a distribuir conhecimento
conversando pessoalmente. Eu quero botar LED. Cara, se tu vai colocar LED no teu farol, cuidado se tu não botar cancela, vai ficar a luz acesa, a maioria dos carros novos. Mas eu quero colocar um espaçador. Cara, cuidado no botar o espaçador, se a roda não vai abrir demais, não vai pegar no paralama, tu vai ter que alargar o paralama, porque eu já larguei paralama para botar a roda grande. Eu quero tirar a maçaneta. Beleza, tira a maçaneta, tu pega o automático do Fuca, tu consegue adaptar. 12 volts, ele tem força de abrir a porta. Eu já fiz portas abrindo por controle remoto. Vamos ali que eu te mostro como fazer. Então não é falar, vamos embora, eu tiro ali, eu te digo, eu quero adaptar a trava elétrica, beleza? Trava elétrica são 5 fios. 2 do motor, 2 do sinal e 1 terra. Entendeu? O que eu tô falando é o que eu já fiz. Eu não tô falando porque eu estudei para falar para vocês. Se qualquer um fazer uma pergunta, eu vou ter que botar um filtro esportivo, beleza? De repente tu vai botar o filtro esportivo, vai dar mais entrada de ar, tu acha que tá andando mais, quando tu acelerar o carro vai cocar, porque vai faltar combustível. Não é só botar um filtro esportivo, fica bonito o ronco. Vamos usar coca, porque a sonda está lendo que está entrando muito ar, está entrando pouco combustível. Então, coisas que eu já fiz nesses 28 anos. Aí que foi a ideia do estúdio padrão americano, de entregar todo esse conteúdo, que é o que a gente está hoje entregando em formato de treinamento online. Por que o treinamento online de novo? Eu não tenho como escalar o Brasil, eu não tenho como em cada cidade de vocês dar um treinamento presencial. Só que eu não acreditava em treinamento online. E não acreditava mesmo, tanto é que quando a gente foi parceiro há 10 anos atrás, o Bruno era um adolescente, apesar de ele é novo ainda, mas o Bruno tinha 16, 17 anos, e o Bruno me ofereceu, vamos fazer um curso online. E o cara, não, eu não acredito em online. E aí eu tive que morder minha língua, porque daí quando eu vim de Las Vegas, eu vim cheio de conhecimento, eu queria expandir, e eu vou expandir como? Com online. Eu vim dos Estados Unidos, hello, my name is Junior, foto, please, era a única coisa que eu sabia falar, e hoje eu tenho que fazer aula de inglês online. E eu estou fazendo, e estou aprendendo, e daqui a pouquinho eu já estou falando mais do que eu já estou falando hoje. Treino de vez em quando com o Bruno brincando, porque o Bruno já viajou o mundo e fala inglês fluentemente. Então a gente vem conversando e eu venho brincando, ele vem me corrigindo. Faço aula particular com o Jordan, para que eu tenha um inglês fluente para a próxima vez que eu for para o SEMA, que eu acho que a gente não vai esse ano, vai só o ano que vem, eu consiga ter mais conteúdo ainda. Então eu tive que me render online, só que eu não queria o online da maneira que a gente vê hoje. O que é o online? É aquela coisa engessada, dando aquele cursinho online de como tu vai fazer, de como tu vai pegar a massa. Não, eu não queria isso. O que eu queria? Eu queria uma coisa real, que você estivesse vendo o vídeo como se fosse o Discovery Turbo. Então hoje todo o nosso treinamento online, que tenho alunos aqui que já viram todo o presencial, acho que a Fran viu online, eu não sei se mais alguém é já do curso online, mas cara, tu olha os vídeos, parece que tu tá vendo o Discovery. Por quê? Porque o Bruno fica gravando tudo que dá certo e o que dá errado. E como eu consertei. E aí a edição do Bruno é edição tipo Discovery. Eu tenho alunos que dizem que colocam tomando chimarrão em casa, vendo de tarde todas as videoaulas. Por quê? Porque eu explico como aplicar massa, se a massa ficou alta, se a massa ficou baixa, por que tu deu massa, por que tu vai dar massa, por que tu vai desmontar o para-choque para pintar, ou por que tu pintou ele no lugar, por que tu vai tirar o farol para aplicar verniz e não vai passar o polímero a vapor, o porquê que tu tirou o farol para dar verniz e tu não fez o processo de lixamento e polimento. Ou não, eu vou polir. Por que eu estou polindo e não estou tirando para aplicar verniz? Tudo eu vou explicando por quê. Pós, contra, e se deu errado, como eu vou consertar. Sabe? Porque não é tão fácil quanto se imagina. E eu sabia que eu não ia conseguir botar esse tipo de conteúdo na internet da maneira engessada. Porque daí não iam aprender, ou não iam acabar tendo a dicção que precisavam colocar a mão na massa para não perder o tesão de aprender. O que cansa de aluno quando faz o primeiro curso comigo na outra semana, eu tenho uma lateral de um carro para pintar. Porra, não me fode. Tu imagina, tu acabou de aprender para pintar o cantinho do para-choque, como é que tu vai pintar uma lateral toda? É normal, tu vai te frustrar. Por quê? Porque tu não fez o pequeno ainda. É que nem eu digo muitas vezes, não adianta tu ir lá na Decathlon, eu quero uma bermuda, um tênis, uma camiseta, porque eu vou fazer uma maratona. Neguinho, tu não correu nem até a esquina, velho. Não é porque tu comprou um kit completo que tu vai correr uma maratona de 10 km. Tu tem que caminhar, tu tem que começar a aprender a correr, respirar até ao ponto de tu correr uma maratona. Então é isso que a gente entrega muito conteúdo. E dentro do conteúdo, lá tem outras partes que daí tem todos os exemplos de como vocês vão colocar o conteúdo em prática. Cada projeto que eu faço dentro do estúdio, todos os projetos a gente sempre acaba gravando. E aí a gente tem todos esses projetos. O que é o Repara Fast? Repara Fast são reparações rápidas. Só que o que todo mundo vai pensar? Eu vou parar para fazer reparação rápida. Não. Eu vou explicar para vocês como a gente faz o processo de reparação rápida no estúdio automotivo.
A gente tem que separar uma coisa, eu não estou falando de funilaria e pintura, eu não estou falando de chapeação e pintura, eu estou falando de reparação e pintura para estética automotiva. Tem uma diferença muito grande. Tem vários pintores aí a nível Brasil que estão gerando muito conteúdo top. Tem o Wilson da Tropa da Pintura que eu falo, porque eu gosto dele pra caralho. Ó, feio! A gente se fala direto, tem assim, ó, eu tenho 3, 4, 5 profissionais a nível Brasil que a gente troca ideia e é diferente, gente. Reparação e pintura, funilaria é diferente de reparação rápida para estética automotiva, que tu tem que estar sempre intercalando dentro de um projeto que tu já esteja executando. Repara couro. Qual é a principal dificuldade que vocês têm do couro? De botar a pintura de couro no carro. Sempre aquele pensamento, eu vou trocar de couro interior do carro. Cara, cagada, burrice. É muito trabalho, é muita dificuldade. Tu vai pegar uma responsabilidade muito grande para ter pouca margem de lucro. Júnior, mas tem um cara lá na minha cidade que faz. Beleza, cara, ele já está no ciclo de fazer customização interna. Vou mostrar para vocês como você pode ganhar dinheiro pintando um gominho do banco de couro, pintando um encosto do braço, pintando muitas vezes o que o cachorro arranha ali no meio da BMW, que tem aquele escora-braço, muitas vezes só pintar aquilo ali. Então eu vou mostrar técnicas simples e fácil de como vocês vão introduzir a pintura de couro. Por quê, gente? Porque no momento que tu faz a reparação rápida, a reparação do couro tu só troca o produto. A técnica é a mesma, é reparação e pintura. Se tu pegar um pintor de serralheria que sabe pintar esse tipo de portão, tu ensina ele a pintar um carro rapidamente. Porque a principal dificuldade que ele vai ter, domínio de pistola, lixamento e preparação de chapa é a mesma. Então, se nós prepararmos um para-choque ou a gente for preparar um couro, a preparação é a mesma. Todos os cuidados de um é o mesmo cuidado do outro. Tu só vai trocar a linha de tintas e produtos que tu está fazendo pintura de couro. Repara farol. Todo mundo faz lixamento, todo mundo faz aplicação de polímero, todo mundo faz aplicação de vitrificador de polímero. Eu ensino todas as técnicas e ensino como consertar plástico. Vou dar um exemplo. O cliente deu só uma encostadinha com o farol e quebrou as orelhinhas ali de fixação. Beleza? Vamos trocar o farol. Alguém sabe quanto é que custa o farol de uma Compass? 8.900. Por quê? Porque ele é de LED, ele é full LED, ele é caríssimo. Eu vou comprar no ferrinho. O ferrinho não é burro, cara, ele sabe que é 8. Ele vai querer te vender por 4. Mas tem no Mercado Livre por 2,5. Beleza, o paralelo, que vai ficar amarelado em menos de um ano. Então, tem como tu consertar as orelhas do fixador, tem como tu preparar, pintar de preto, colocar pro cliente. Tu vai dizer para ele, cara, teu farol novo custa 8.900. Eu consigo consertar os fixadores, tu vai gastar R$400. Não tem, cara. Qualquer um cliente vai pagar, eu pagaria do meu carro. E aí tu tem como consertar o fixador. O carro já está lá fazendo higienização, o carro já está lá polindo. Tu já vai ganhar 400 em cima de um serviço que tu não tinha, certo? E em breve agora vai ter o repara ruído. O que é o repara ruído? Tudo que eu não faço dentro do meu estúdio, que eu tenho parceiros que fazem, a gente está gravando conteúdo para vocês. Então o que é o repara ruído? É o Kleber, que é do Tira Ruído, que ele é um dos primeiros do Brasil que se especializou em tirar barulho interno. Cara, é ridículo isso. Ridículo nada. Tu foi lá, tu comprou uma Compass, tu comprou uma Commander de 250 mil e tem um barulho chato que a concessionária não consegue tirar. Porque a concessionária é linha de produção, ela não vai parar para escutar a dor dela ou a dor dele. A concessionária está preocupada em vender. E o Kleber criou várias técnicas de como tu identificar ruído e principalmente como tu tirar esse ruído, utilizar o produto certo. Manta butílica, espuminha já com cola, não é abrir e encher de carpete, não é abrir e encher de espuma, como eu fazia na minha época, não tinha recurso, não tinha tecnologia. Na minha época eu tirava a lateral de porta para fazer som automotivo, colocava ali duas vias, colocava manta asfáltica, que era como a gente tinha que fazer o tratamento acústico, e botava espuma, cara. Espuma, caixa de ovo era o que tinha. Então hoje tem produtos automotivos e a gente gravou todo um conteúdo com o Kleber para incluir no projeto também de como tirar ruídos internos. Aí vocês vão dizer assim, Júnior, mas como eu vou ganhar dinheiro com a estética automotiva? É simples, cara. Muitos de vocês desmontam o carro todo para fazer higienização. Alguns daqui são do interior, eu sei que lá é barro vermelho, que a PCzinho não limpa a caixa de roda, que a PCzinho não limpa o motor. O que vocês usam? Solopan, desengraxante e metacil, que é o que todo mundo usa a nível Brasil. Só que ninguém tira foto. Entendeu? É normal. Só que vocês têm que desmontar para limpar. No momento que vocês vão montar, vocês já podem utilizar a técnica do Kleber de como fazer um tratamento acústico e diminuir muito o barulho dentro do carro. Isso, é. Então aqui é o Vitor, foi um aluno... Eu acho que o Vitor é em Juí, né? Cruz Alta. Cruz Alta. Então o Vitor fez um treinamento conosco há mais ou menos uns 2 anos atrás, 2 anos e meio. Na época ainda era o Repara Fest só presencial, a gente não tinha online. E aí ele dá um testemunho bem legal de como ele conseguiu aumentar muito o faturamento trabalhando sozinho. Trabalha ele
e a esposa dele. E ele tem agenda para 2, 3 meses sempre agendado. Por quê? De novo, o Vitor pega todos os conhecimentos e pega projetos grandes, certo? Mas não é projeto grande e incapaz de qualquer um fazer, não. Ele pega aqueles projetos que não tem quem queira que faça. Ele pega silverado para fazer customização de painel, ele pega silverado para fazer polimento, lavação detalhada, todo o detalhamento e fazer as lateral de porta. Ele vai pegando projetos grandes e projetos pequenos diário. Então, que nem ele diz que é o que nem eu faço, eu pego projetos grandes e projetos pequenos. Os projetos pequenos é o meu paga-conta, meu paga-custo. Os meus projetos grandes é o meu porquinho. Por exemplo, eu pego um projeto muitas vezes que fica 15 dias lá. Ah, que eu tenho que fazer pintura de roda, pintura de pinça, detalhamento, tem trabalho de mecânica terceirizada, mando pro Patrick, fica no Patrick, o Patrick volta para mim. O que o Patrick faz, muitas vezes eu cobro 20, 30% em cima e o cliente está sabendo. Eu digo, ó, fiz lá na NPR Car, foi feito com o Patrick cobrou 2, eu tô te cobrando 2.400, que é o meu trabalho de ir e voltar. Transparência, ele vai pagar os 400 porque ele não quer se envolver. E aí eu pego projetos grandes e fico fazendo projetinhos pequenos. Projeto de detalhamento e um para-choque, projeto de roda e um para-choque. Quando eu entrego esse projeto grande, é o meu porquinho, porque os pequenos já pagaram todo o custo do meu estúdio. Então eu sempre vou tendo essa jogada. Então muitas vezes, eu não pego um projeto grande. Cara, tu pode pegar um grande e 2, 3 pequeno. Porque muitas vezes o que o pequeno te dá de lucro? Te dá rotatividade. Mas daqui a pouquinho chove e tu não tem projeto. A gente está no Rio Grande do Sul, muitas vezes Porto Alegre é 15 dias de chuva. Quem é que ganha dinheiro com polimento e higienização em chuva? Ninguém ganha. Aí eu começo a ganhar dinheiro com aqueles projetos que ficam lá parado. Eu vou trabalhando sempre no intervalo dos projetos pequenos. Então, como qualquer estética automotiva pode transformar um projeto de 800 num projeto de 3.200? É o que eu estava explicando para vocês agora, com o valor agregado. Não tem como tu ganhar dinheiro com estética automotiva com ticket médio alto se tu não agregar valor. É matemática, eu não estou aqui criando a roda. Tem até uma frase que a Grace, que era a antiga CEO da Nasiol, falava, e eu adorava essa frase, que é: nada que é tão bom não possa se tornar melhor. Quer que eu dê um exemplo? Telefone, cara. Telefone durava 5, 6 horas uma bateria, quem é velho que nem eu tive um StarTAC, eu tive um Nokia 5160, não durava nada de bateria, tu só sabia telefonar, no máximo tu mandava um MSN na época, que era uma mensagem, e hoje a gente faz tudo com telefone. A gente está gravando em 4K com 2 celulares. Eu tô com um microfone de lapela que pega até 200 metros. Eu posso ir lá na outra esquina e ele tá pegando. Tudo pode ser melhorado, não preciso ficar segurando o microfone aqui. Certo? Então, algo que já existe, a gente pode melhorar. E é o que vai acontecer com a estética automotiva. E vocês que estão aqui hoje, vocês estão tendo essa visão, estão tendo essa iniciativa de estar vindo. E eu não estou criando a roda. Cara, a estética automotiva é mais 3, 4 anos, ela vai morrer. Mas morrer no sentido de só estética automotiva. Só estética, lavar, polir, encerar, não vai existir mais. Porque a matemática não vai bater. É a mesma coisa que mecânica. Não tem mais como só ter uma troca de óleo. Não existe. Ah, mas eu tenho um cara na minha cidade que... Sim, mas ele é um unicórnio. O Rossoni, que é um dos maiores detalhadores do Brasil, o Rossoni só tem um, que ele é professor universitário, certo? Ele é praticamente o reitor de uma faculdade e ele faz detalhamento por hobby. Ele faz um carro por semana e ele cobra de 5 a 10 mil por carro. E é verdade. Conheço o Rossoni de longa data. E o Rossoni tem agenda de 2, 3 meses, mas o Rossoni é um só. Porque a matemática não bate, gente. Não bate. E quando eu dava curso presencial, qual é a primeira coisa que os caras chegam? Cálculo de padeiro. É ou não é? Eu trabalhava de carteira assinada, eu vou montar meu estúdio automotivo. Eu comprei um lava-jato e aspirador de pó. Vou ser rápido. Eu vou cobrar 50 pila por lavagem, eu vou fazer 10 carros por dia, certo? Eu vou fazer R$500 por dia. Em 5 dias eu faço 3.500. 3.500 se eu multiplicar vai dar 7, vai dar 14. Pago água, luz, telefone, me sobra 9. E é assim que entra na estética automotiva. É o cálculo rápido. Daí eu começo a brincar, beleza. Então tu vai trabalhar das 8 às 5 sem parar para almoçar. Tu vai ter que pedir para um cliente vir às 8, um às 9, um às 10, um às 11. Se vier 2 às 10, fudeu a tua agenda. Desculpa, eu sou meio desbocado, mas é a verdade. Fudeu a tua agenda. Se no outro dia choveu, no terceiro dia tu tem que fazer 20 carros. E tu já não fazia sozinho. Vamos lá, que tu faça com 2. Tu já não faz 20 carros com 2. E vamos piorar ainda a história. Deu uma semana de chuva. Nos outros 3 semanas tu não consegue tirar o que uma semana tu não faturou. E aí eles começam a ter o piripaque do Chaves. Porque não é tão fácil assim. Então, para ti ganhar dinheiro com a estética automotiva, se tu não começar a agregar, não bate a matemática. Eu vou dar exemplo aqui da Fran, que eu sei porque a gente se fala de... A Fran foi minha aluna lá na época do Guaraná com Rolha. Montou uma estética pequena na casa dela, agora está com espaço lindo, maravilhoso. Se ela não agregasse
Se ela não agregasse outras coisas, lavando e polindo, ela não teria crescido. Não tem como. Aí tu vai dizer, de repente, vou dar um exemplo, o Biak lá no Iguatemi. Ok? O cara tem uma lavagem dentro do shopping, um dos principais shoppings de Porto Alegre, ele tem alta rotatividade, porque o shopping proporciona. Só que ele é um unicórnio. Entendeu? Muitos vão lá para os nossos vídeos. Eu ganho dinheiro customizando o carro todo inteiro. Beleza, cara, tem um unicórnio. O Baidenis é um cara no Brasil que é referência em Volkswagen, fazer Gol, Saveiro e restauração. Ele tem uma linha de produção. Então é isso que eu estou dizendo para vocês. Claro que existe, eu não estou aqui para botar verdade absoluta, mas é um no país todo, ou é 2 customizadores. A Prata Alto aqui em Nova Prata é referência mundial de restauração de carro. Prata Alto vende carro 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões, mas é uma Prata Alto. Eles têm uma linha de produção que só fazem isso. Mas a maioria de todos é o mesmo meu cotidiano lá. Tem que abrir segunda, entendeu? Tu tem que estar sempre atrás do teu novo cliente e aumentar o ticket, senão tu não tem como a matemática subir. Por exemplo, esse aqui foi um projeto que eu entreguei ontem. Esse é o de ontem? O de ontem. Então esse foi um projeto que eu disse pro Bruno, cara, eu não quero apresentar para vocês imagens de internet, não faço isso. Um projeto que eu entreguei ontem, quem me segue nas redes sociais viu que eu entreguei uma HRV ontem. Ela foi fazer orçamento comigo, ela só queria fazer a lavagem, que o carro dela tá muito sujo. E tinha um arranhão no para-choque traseiro que incomodava ela. Um arranhão só no para-choque traseiro, e o resto do carro tá de boa. Eu peguei para fazer a lavagem e já pintei meio para-choque que eu cobro 550. Lá eu tenho um cardápio de serviço que vocês vão ver depois. A peça inteira é 1.100 e a metade da peça eu cobro 550. E eu fiz de um dia para o outro. Ela me largou na quinta-feira, era umas 11 horas quando eu larguei ela na casa dela, e ela buscou na sexta-feira, 1h da tarde. Deu praticamente 24 horas. Júnior, mas tu fica trovando, tu fica falando nas tuas redes sociais que é Repara Fast, tu consegue fazer rápido. Claro que eu consigo. Só que se eu fizer muito rápido, eu não consigo fazer valor agregado. Tu entendeu? Eu preciso. O que era a barbearia de antigamente? Fazia a barba, enchia o teu pescoço de talco, parecia um fantasma, passava aqueles pincel e vai. Hoje não, cara. A barbearia, o cara quer vender cílios para homem, apesar de eu não fazer, não tenho nada contra, cada um com a sua, mas quer fazer cílios, que nem lá o Dimer que faz cílios e faz quer fazer barba, quer fazer cabelo, quer fazer 3 risquinhos. Cara, a barbearia quer vender, velho. Ela quer te vender cerveja. Antigamente, tu cortar o cabelo lá com o seu Adão, enchia o pescoço de tal, que era 25, hoje fazer barba e cabelo é 120, 130. Pegava o talo pra cara. Exatamente, cara. E era assim. E o que a barbearia entendeu? Se ela não botar valor agregado, ela não vai ganhar dinheiro. Se ficar cortando cabelinho a 25, 25, 25, vai chegar no final do dia, ela vai estagnar naquele ticket e ela não vai conseguir aumentar. E aí onde eu consigo converter esse tipo de venda, que é o que eu digo? Com o meu café. Café fecha negócios, cara. Café fecha negócios. Já viajei o Brasil e eu digo para vocês, comprem a máquina de café mais barata que tiver, façam um cantinho do café e ofereçam um café de cápsula ali, ó. Café raiz, eu tenho 2 máquinas de café. Por que o café? Porque é onde tu vai conseguir escutar o teu cliente. Senão tu não tem como entender as dores dele. Quantas vezes vocês já fizeram detalhamento e não tiraram a mancha do banco? Quantas vezes vocês fizeram um trabalho de polimento e aquele arranhão não saiu? Tu sabia que não ia sair, só que tu não teve tempo de tomar café e entender que a dor dele era o arranhão e o que tu estava com tesão de vender o detalhamento, vender a higienização, vender, só que tu não supriu a necessidade dele. Tu não entendeu a dor dele. E aí, tu não conseguiu converter mais vendas. Então, o que eu faço geralmente quando a gente toma café? Eu tento apresentar o meu cardápio. Porque no cardápio, vocês já foram no restaurante. Um camarão internacional do coco bambu. Oi? É um camarão internacional. Tá, beleza, mas o que tem no camarão? Cara, vai vir arroz, vai vir batata palha, vai vir um camarão ali redondinho, cheio de... Tu tem que entender onde está chegando aquele valor agregado de 300. Tá, beleza, eu vou fazer um polimento, eu vou fazer uma higienização, eu vou fazer isso. É 1.000. Que 1.000, cara? Tu só tá lavando e vai passar cera, velho. O cliente não entende, ele é leigo. Aí o que fica o cara? Não, eu vou fazer um polimento técnico, eu vou fazer um polimento comercial. Fico utilizando nomenclaturas técnicas para um consumidor final que até 5 anos atrás eu só conhecia a Grand Prix. Sabe por que todo mundo conhece a Grand Prix? Porque a Grand Prix foi a única cera a fazer comercial em canal aberto nas corridas do Senna. Ninguém sabe mais. Chegar qualquer um e perguntar vitrificador, ninguém sabe o que é, velho. Ninguém sabe o que é um coaching. Ninguém sabe o que é um polimento técnico, um polimento comercial. Somente o outro profissional.
Aí tu vai lá e tu trata o teu consumidor final como um profissional. Tu vai lá tratar o teu consumidor final fazendo explicação técnica, porque tu viu o gerador de YouTube, ou porque tu viu o outro fulano, ou porque tu viu o ciclano discutindo na internet se é polimento técnico ou polimento comercial. Tô cagando se é polimento técnico ou polimento comercial. Eu preciso tomar o café com o meu cliente e entender a dor dele para que eu possa apresentar o cardápio. Se o cliente me diz que cuida do carro, que é detalhista, é chato, cara, eu tenho pacote Fast, XR, pode ficar aí, Bruno, XR03, R53, NL272, eu tenho produtos premium. Chegou o cara lá, bah, meu, eu não cuido, sou viajante, lavo o carro uma vez por mês. Cara, eu tenho um pacote de entrada. Tá, Júnior, irmão, por que tu não quer vender o mais caro? Porque não adianta eu vender o mais caro. Eu não vou suprir a necessidade dele. Eu prefiro vender o mais barato e ter ele como cliente fiel e fazer mais vezes. Tu acha, eu sou o técnico da Nasiol há 8 anos. Tu acha que eu quero que os R53 dure 3 anos? Claro que não, velho. Eu vou ganhar dinheiro como? Que eu vou aplicar um coach e vou dizer, cara, tu só vem daqui a 3 anos. Esquece, velho. Ele tem uma durabilidade até 3 anos. Ele é como um avião. Ele vai perdendo a hidrorrepelência, ele vai perdendo as características até 3 anos. Tu quer que ele dure até 3 anos? Vem lavar comigo uma vez a cada 6 meses. Não vou aplicar produto nenhum, eu quero que tu lave comigo. Porque daí cada vez a cada 6 meses ele vai tomar o café, de repente a roda dele já está arranhada, eu vou vender a minha lavagem, vou pintar a roda, daqui a 6 meses ele vai vir de novo, de repente a capa do retrovisor, alguém bateu nele, ou tem 2, 3 amassadinhos de martelinho de ouro, eu vou vender martelinho. É isso que eu quero. Esse papo, agora eu tenho um coach de 5 anos. Quem é que quer que o cara faça 5 anos sem ir na estética, meu? No bom português, não existe isso. Tu quer que o cara venha cada vez mais. Por quê? Porque senão tu não vai ter aquele consumo dele rotineiro, não. Tu não tem como sustentar a tua empresa. Tu acha que o Alex quer vender um vitrificador aqui que dura até 3 anos? Só ele até 3 anos? Não, ele quer que tu compre o shampoo dele de 5 litros, ele quer que tu compre a franela, ele quer que tu compre a microfibra, a fita crepe, que é barata. Não tem lógica. E muitas da estética automotiva fica nisso. Eu só quero os R53, porque eu sou o melhor. Eu só quero o NL272. Cara, eu quero Metal Coat. Eu quero o Neo Coat, eu quero o Rapid Shine. Aplicação em 10 minutos, dura até 6 meses. Em 3, 4 meses não vai ter mais, que o cara vai lavar em tudo quanto é lugar. Volta aqui pra gente aplicar de novo. É isso que eu quero. Eu não quero um produto que dure até 3 anos. O durar até 3 anos é demonstrar para o cliente que está trabalhando com um produto de qualidade. E isso é uma coisa que tu tenha positiva. Outra coisa é tu querer que o cara fique 3 anos sem aparecer. Então isso que o cardápio me ajudou. Isso aqui eu criei há 6 anos atrás, gente. Tem gente que está vendendo esse cardápio na internet, copiou do nosso treinamento que era o ProMaster e vende na internet. E isso aqui eu dou de graça para vocês. Vocês depois vão baixar lá, é só fazer o preenchimento, vai ter o cardápio. Tem o cardápio e tem como executar o cardápio. Então, como no café eu vendo, apresentando para o meu cliente todas as opções que eu tenho, decorrente das dores que ele me apresentou. E aí depois o outro, e aí eu tenho o cardápio de customização. De tudo que eu posso oferecer além, ó. Eu tenho preparação e pintura. Por que eu tenho valor tabelado? Tudo isso são dificuldades que eu tive e vocês têm. Por que eu tenho meu valor tabelado? Porque o cara da Mercedes acha que eu estou cobrando R$950 porque é uma Mercedes. E o cara do Celta acha que eu cobrei R$950 menosprezando o poder aquisitivo dele porque é um Celta de 15 pila. E no momento que eu coloco todo um valor de cardápio, eu mostro para ele que é o valor do meu trabalho. O primer da Mercedes e do Celta é o mesmo. O primer da Porsche híbrida é o mesmo. A Porsche híbrida é o mesmo. Cara, aquela Porsche híbrida era do que jogava no Grêmio. Vou ter que editar o vídeo. Só que a gente acabou não publicando até para não misturar uma coisa com a outra. Beleza. Cara, eu cobrei o valor de cardápio. Júnior, mas tu cobrou R$950 para pintar um para-choque? Não. Eu cobrei o valor de 3 peças porque o para-choque era dividido em 3 e eu tinha uma responsabilidade de um carro de 1 milhão. Ok? Mas ele entendeu que era 3 peças desse aqui, mas a desmontagem e a montagem, o orçamento foi feito em cima disso. Porque era os caras tinham cobrado R$19 mil para pintar um canto de um para-choque de uma Porsche. Que a gente gravou conteúdo, gerou conteúdo, e em 2, 3 dias o carro estava pronto. E o carro voltou para fazer o hack. Para fazer o hack. Daí o irmão dele foi pro motel, arranhou o hack. Ele não precisava saber porque ele estava viajando lá. Depois tu edita. Azar. Depois tu edita. Azar, depois tu edita. E aí, azar, o problema é teu. E aí foi, não sei o que, eu só sei que a história é que ele precisava pintar no mesmo dia. Ele chegou lá, agora aí tu corta. Ele chegou às 8 horas da manhã e 1h30 da tarde tinha que pegar o carro. E a gente
pintou o REC, lixei, poli e gravei todo o conteúdo ainda das 8 a 1 hora da tarde. Esse vídeo foi a gente gravou há 1 ano, mas ele foi há 2 semanas pro nosso YouTube, o do hack. O do hack. Então ele largou lá às 8 horas apavorado, que o carro tinha que estar até 1h30 pronto, porque a delegação ia chegar de tarde, não podia ter, só sei que a gente começou às 8 e 1 hora ele estava buscando o carro limpo, REC preparado, pintado e o carro limpo 1 hora da tarde. Obviamente, é que nem Uber Black, né, filho? O valor foi bem mais alto que a gente teve que parar para fazer o carro. Eu não cobrei exatamente o valor de uma peça dele. Cobrei mais e expliquei para ele o porquê. Cara, eu vou ter que parar a linha de produção para te salvar, então tu vai ter que me entender. Quando tu manda uma carta pelo correio é um valor e quando tu manda pro Sedex é outro, porque tu tá dando prioridade por aquela entrega. Então o cardápio é onde só para terminar. Então eu tenho todas as partes de pintura. Sem ser fast, sendo fast, qual que é a diferença de valor para ti que tu cobra? Para mim nenhuma, porque os produtos hoje, a versatilidade é muito grande, Alex. Tanto o fast quanto o produto convencional, os valores são muito próximos. O que geralmente eu uso como exemplo para o meu cliente é isso. Quando ele quer a prioridade de muito rápido, eu tenho que parar a minha linha de produção e fazer para ele. Eu cobro a mais. Quando ele não está na minha linha de produção, por exemplo, porque eu não, qual é o meu gancho lá? Eu quero pegar para fazer o trabalho inicial, mas depois eu quero fazer que nem o McDonald's. O McDonald's, tu nunca come a batata frita pequena. Tu pede a batata frita pequena, por mais R$2, tu come a batata frita grande, certo? McDonald's faz 2 milhões de upseller. Então o que eu quero? Eu quero que ele me traga para fazer a lavagem detalhada. Ok, o carro já está ali. Quando ele está ali, eu começo a fazer a venda. Se o carro vai ficar 3 dias para fazer um trabalho estético e eu consigo fazer a parte da venda de pintura, eu posso utilizar produtos convencionais. Ok? Mas, se o cliente quer que seja rápido, eu utilizo a linha de ultravioleta ou utilizo a linha fast. É aí o meu argumento para que eu cobre a mais. Porque eu vou utilizar uma linha, meu argumento para o consumidor final. O meu custo é o mesmo, mas o meu argumento é que eu vou utilizar a linha fast, certo? E vou centralizar em fazer o carro dele em menos tempo. Mas assim, ó, sem ser fast, Tá. sendo fast. Qual é a diferença? Tá, vamos fazer cálculo de padeiros. Se eu fosse comprar os dois, tem aqui? É aqui, ó, o reparo e pintura normal, ele Isso. cobra 950, mais desmontar e montar 350. Isso. E se for o fast é 1.300, mais o desmontar e montar 350. Ficaria 1.600 a A peça. diferença são R$350 É. entre uma peça e o fast. E o fast. Quer que eu te diga, sabe quem é que pede muito fast? O que fez cagada. O que pegou o carro do irmão e arranhou. O que pegou o carro do marido é chato e ela não quer que descubra que ele arranhou. Os casos que eu pego de fast e entregar no mesmo dia é só cagada. Bem no bom português. Alguém fez. Ou a filha arranhou e não pode, ou passaram uma chave no paralama e o marido não pode saber, a mulher não pode saber, ou é o dono da lavagem e o funcionário arranhou e quer entregar no outro dia de manhã e não quer que o cliente saiba que arranhou. É o que geralmente a gente faz fast. Então, terminando o trabalho da HRV que eu entreguei ontem, então, num trabalho simples de 350, eu converti mais 550. E lembrando que eu pegaria o carro de manhã, entregaria de tarde, daria as mesmas 24 horas. Então, dentro do meu processo de lavagem, eu aumentei 550. Não aumentei o prazo de entrega. Ela me largou meio-dia, ela queria fazer uma lavagem detalhada e eu já tinha dito para ela que ia entregar no outro dia até o meio-dia, para poder encaixar na minha agenda, e aí eu aumentei os 550 no mesmo trabalho da lavagem. Isso eu entreguei ontem. Se você olhar o Instagram hoje, o carro vai estar lá, certo? Esse aqui era o dano que ela tinha me entregue, ó. Esse aí era o dano que ela tinha entregue. Aqui é o trabalho de preparação e pintura, que já estava com o primer aplicado. Fui eu mesmo que pintei ontem. Lá está o processo de pintura e eu entreguei o carro ontem. Então, rapidinho, só para a gente quebrar um pouco do que eu estou só falando. Eu vou fazer só uma preparação rápida e vou passar para a mão de vocês, certo? Então, vamos supor que isso aqui tivesse arranhado. Isso aqui é uma moto que eu estou fazendo uma customização. Depois eu vou passar de mão em mão. É uma moto que eu estou fazendo uma customização. O cliente comprou uma moto elétrica, aquelas tipo scooter, preta, e a gente vai transformar ela num azul fosco, da Ferrari, de não sei, lá na época do Guaraná com rolha, que ele pesquisou, e a gente vai customizar ela da Vespa, a Vespa italiana, lá de 1920 e poucos. Então eu desmontei toda a moto elétrica e a gente vai começar a fazer peça por peça. Aí eu trouxe 2 peças ontem do que a gente vai demonstrar. Então vamos supor que essa peça tivesse arranhado a mais do que eu vou fazer agora. Eu trouxe até materiais de uso para vocês verem que não é material comprado. É tudo material de uso. Tá sujo, o taco tá sujo, a lixa usada é tudo que a gente usa lá, certo? Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou arranhar aqui propositalmente.
certo? Como se tivesse arranhado, como se fosse o para-choque do Honda, tá? E aí eu vou fazer a aplicação da massa. Lembrando que isso aqui é só uma demonstração para mostrar para vocês o quanto é rápido, certo? Peguei a massa, vou pegar uma massa de ultravioleta da Admission, certo? Peguei essa massa, que foi a mesma massa que eu usei ali naquele canto ontem. Vou fazer a aplicação da massa. Tá? Vocês estão vendo que ela tá mole, certo? Vou pegar ultravioleta. Tá seca, vou lixar. Tá seca. Então essa é a vantagem. Pode passar de mão em mão. Tá seca a massa. Em menos de 15 segundos. Júnior, e o que isso me dá praticidade? Vou dar o exemplo para vocês. Estou fazendo uma higienização interna, como acontece lá direto. A Regina está fazendo higienização interna e eu até vou fazer outra para passar mais rápido. Vou mostrar de novo, tá? Ó, vou fazer bem no meio aqui agora. Ó, certo? Para ficar mais rápido. Pegar a massa. Ó, vou corrigir aquele arranhão lá, ó. Tá curada, ó. Tá seca. Oi? Nem minutos, 30 segundos. 8 segundos. Por que eu digo até 30 segundos? Porque muitas vezes a gente está... O que acontece? Sabe por que eu sou um dos técnicos da Naziol, além de ser velho? Porque eu acabo adaptando todos os produtos para o mercado brasileiro. Cada produto que vai chegar da Naziol no Brasil chega 2 anos antes. Tem produtos que a Naziol vai lançar que eu estou usando lá no estúdio há 2 anos, para adaptar para o mercado tropical. Então o que acontece? Todos os produtos que são monocomponentes, eles não têm nenhum agente de catálise, eu não estou misturando os produtos, é decorrente da umidade relativa do ar e da temperatura. Então o que acontece? A aplicação do ZR aqui hoje é uma, lá no Ceará é outra. E talvez lá em Caxias, no invernão, é outra. Então por isso que a gente não usa uma regra. A Admission faz 8 segundos, porque eles estão em São Paulo. Baixa umidade relativa do ar e uma temperatura estável de 25 graus. Aqui hoje deve estar o quê? 17, 18, e aqui a umidade relativa do ar é muito alta. Então demora para evaporar o diluente da massa. Então o que geralmente a gente indica? Em torno de 30 segundos. O raio de ultravioleta, quanto mais perto tu chegar, mais ele vai curar. E aí depois eu demonstro no treinamento. Essa massa, ela foi feita para esse tipo de tecnologia. Por quê? Porque é pequenos arranhões. Como a massa ela precisa do raio de ultravioleta para secar, ela não pode ser uma massa alta. Quem já foi preparador, quem já brincou com massa plástica, daquela massinha gorducha, se tu aplicar massa gorducha, tu dá o calor, eu vou demonstrar e arranca ela com a unha. Porque só secou a parte de cima. E para demonstrar para vocês a evolução, a ultravioleta eu uso há mais de 5 anos. Essa aqui foi minha primeira maleta, quando eles lançaram. Olha o estado que ela tá. Que essa aqui já tem um futuro proprietário que vai comprar ela já. Que eu tenho umas 3. Ó. E funciona até hoje, só não tem tomada. Se ligar, como é que ela funcionava? Tu liga, porque tem um trafo. Essa aqui foi a primeira versão. E aí tu tinha que andar com essa maleta para lado em lado, ó. E aí hoje a gente tem esse recurso. E esquenta, gente, a LED esquenta. Esquenta ou não esquenta, Bruno? O queimei. Ele queima. Então essa aqui é a nossa nova versão que a SGT tem para venda. Mais acessível, a bateria é padrão Makita, então a gente pode desligar e botar no carregador e fica muito mais fácil. Tem versatilidade para te poder fazer a preparação. Ó. A SGT tem a versão a bateria, que é em parceria com a Admission. A Admission foi eles que criaram essa tecnologia de ultravioleta. Hoje ela é exportada para o mundo todo, fora do Brasil. Quem exporta é a Colland, que é uma das líderes mundiais de repintura. Tá. E aí, essa aqui é a versão raiz deles. Então, essa parte da preparação em pintura fast, a gente faz com ultravioleta. Júnior, eu não quero fazer o investimento de ultravioleta. Eu quero fazer o investimento do produto convencional. A gente também consegue fazer o Repara Fast com a linha convencional, que daí eu vou explicar para vocês como a gente vai fazer. Mas, por que eu apresento todas as tecnologias? Porque cada um vai ter uma dificuldade.
Lembra que eu disse que não tem verdade absoluta? Não tem. Cada um vai ter uma dificuldade. Uns vão investir na linha ultravioleta porque precisam dar mais produtividade. Outros vão ter projetos mais longos. Então tu vai ter tempo para fazer. Tem um vídeo que está no YouTube também de uma X35 que eu fiz dentro do estúdio, que eu preparei o para-choque em 10 minutos com a linha de ultravioleta. Mas de contrapartida eu fiz outra peça com a linha convencional e eu demorei, se eu for colocar o tempo, 15 minutos também. Mas eu tive 1 hora para fazer a preparação. Então eu dei a massinha e eu fui fazer outra coisa. Eu vim, eu lixei a massinha, remassei e fui fazer outra coisa. Eu vim, dei a aplicação do primer e fui fazer outra coisa. E aí antes, no intervalo do almoço, eu pintei o paralama. Então é isso que eu digo, o Repara Fast não é só preparar rápido, é tu entender a tua necessidade, qual é o produto que tu vai utilizar. Ele pode ser fast, desde que tu encaixe no intervalo de cada preparação que a gente vai fazer dentro do detalhamento. A rotina da HRV como é que foi? Ó, ela chegou às 10 horas, 10h30 estava pronto para pintar. Tem até um vídeo, não sei quem me acompanha no Instagram, que eu tinha pintado a lateral de um Honda Civic, e o Djavan tirou a tampa de combustível para me mandar fazer um acerto de cor. E aí o carro saiu da cabine e o cliente me ligou, Júnior, eu vi o teu orçamento e eu autorizo a fazer o para-choque traseiro. Que eu tinha cobrado ele para fazer o para-choque traseiro, o mesmo trabalho da HRV, e ele não tinha autorizado por causa de grana. E aí ele autorizou. Cara, eu preparei o para-choque traseiro e o Djavan não tinha conseguido botar a tampa de combustível de volta. Eu abri, eu dei massa, eu botei ultravioleta, eu lixei, eu dei massa, eu dei ultravioleta, lixei, preparei o para-choque e isolei para dar primer. O Djavan não tinha montado a tampa de combustível. Quem já tirou do Honda sabe que é chato, porque tu tem que tirar o bocal e tem aquele plástico chato para engatar por trás. Então ele não tinha conseguido botar o bocal e eu já estava com o carro com o primer aplicado. Não demorou 8 minutos para eu fazer a preparação. E eu aumentei o meu ticket em 550, que foi meia peça. E aí, enquanto eu fiz a preparação, eles estavam botando a tampa de combustível e a Regina estava fazendo a higienização interna. Quando a Regina terminou, eu só dei ré, botei na minha cabinezinha, botei uma capa eletrostática, pintei, dei tinta, botei infravermelho, dei verniz. 30 minutos estava pintado, tirei de novo e eles seguiram trabalhando. Então, no intervalo de meia hora, eu aumentei os 550 que o carro já estava ali. Então, tá, vamos lá, eu vou lavar carro a 55 pila. Eu tinha que achar 10 clientes para aumentar meu ticket de 550. Então é só isso que eu digo para vocês. Tem recursos de como aumentar, duplicar, triplicar o faturamento já com a parte da reparação e pintura. Foi exatamente o que aconteceu aqui, ó. 10h30 estava pronto, a Regina está fazendo higienização, coloquei na cabine, meio-dia o carro estava pintado. A gente saiu para almoçar, 1h30 o carro estava prontinho, lixado, polido, e a gente tinha seguido o projeto, que era a lateral e mais coisas a fazer. Eu tinha aumentado os 550. No outro dia a gente só fez o acabamento e entregou para ela. Esse aí foi o caso da HRV que eu entreguei ontem. Ontem, que tá na... Que é isso aí, ó. O carro chegou assim e ali o carro estava pronto. Pintei só o cantinho, certo? Fiz a preparação, isolei aqui, isolei sinaleira e fiz a preparação localizada. Isso aqui é um tricoat. Fiz a aplicação de branco, fiz a aplicação de pérola um pouco mais espalhada e fiz a aplicação do verniz. Qual é a vantagem outra? A maioria desses Honda vai pegar City, que é tricoat, a maioria é o mesmo branco. Júnior, mas eu vou fazer uma vez só e eu pinto todos os carros igual? Depende. Não tem confronto nenhum, ó. Se der qualquer mínima diferença de cor, não tem o confronto aqui, não tem o confronto aqui. Então eu fiz a pintura localizada, eu espalhei a pérola e fiz a aplicação do verniz. Quando é que eu tenho que me preocupar? Se eu tiver que pintar essa peça inteira. Aí eu vou ter o confronto com a lateral e aí eu vou ter o confronto com a tampa traseira. Agora, esse tipo de branco do Honda, eu mando fazer uma vez 500 ml de cada um e eu pinto uns 5, 6 Honda com o mesmo branco. Pode perguntar, claro. Para fazer um trabalho nesse nível aí, Teria necessariamente que ter uma gabinete de pintura? Não. Ontem, tá no meu celular ali, ontem eu pintei uma GLK 280 na minha área de preparação. A Fran já foi, os guri que foram lá. Minha área de preparação é que nem a cozinha do restaurante, ninguém quer entrar. É área suja. Preparação é sujeira. Alguém gosta de mostrar a parte da lavação pro cliente? Ninguém gosta. Lavação é sujeira. É água suja. Então a preparação, o lugar da preparação é sujo. Eu pintei ontem uma GLK. Por quê? Porque eu fiz só o cantinho do para-choque. O seu Luiz, que é o meu preparador, é um senhor de 60 anos, ele tem uma cirurgia lombar daqui a aqui. Então todos os carros a gente sempre tenta levantar para facilitar para ele. Então eu coloquei naquelas rampas da Raven, então ela já estava alta, eu estava fazendo Honda na linha da minha estufa, de cara, nem vou tirar daí. Molha o chão, coloca a capa, eu vou pintar aí mesmo. E ficou zero. Esse tipo de dúvida, adaptação também,
quando a gente gravou foi uma preocupação. Então, todos os projetos que a gente filma ou na cabine de pintura, que alguns têm, ou num espaço polivalente que o Júnior tem, que é a parte de detalhamento, O aquário. chama, que tem um exaustor, e também tem a parte onde ele entrega o carro, que a gente também fez a pintura, que daí vai ter o overspray e todas as adaptações que ele faz. Porque isso que eu digo pra vocês, eu não tenho uma oficina de funilaria e pintura. Quem já me visitou lá no meu espaço sabe disso. Eu tenho ambientes adaptáveis. Então o meu aquário, que tem ar-condicionado, que eu faço os videozinhos para Naziol, tem exaustor e tem um ar-condicionado. O meu outro espaço tem um exaustor. Meu outro espaço do fundo lá tem exaustor. Cada lugar eu tenho exaustor. Se isso aqui fosse meu, ali na lavagem já teria um exaustorzinho lá no canto com filtro. Se aqui fosse a área de acabamento, eu teria um exaustor ali no canto. Aí vocês vão perguntar, mas por que tanto exaustor? Porque ali eu posso aplicar um produto de acabamento e não vai ferrar com a minha área de pintura. Quando eu estiver pintando aqui, o meu overspray não vai para a área de detalhamento. Exaustor é vida. Por quê? Porque muitas vezes tu pode ter um ambiente lindo, tu compra um verniz de motor, para dali tu caga todo o teu ambiente, dá gordura em tudo quanto é lugar. Por isso que eu digo, eu tenho um estúdio automotivo adaptado para pintura. Tem vários produtos que vocês não vão usar mais. Verniz de motor vocês não vão usar, produtos à base de silicone vocês não vão usar. Vários produtos vocês têm que deixar de usar. Por quê? Porque vai gerar gordura. Qual é a vantagem do gordo? Ah, desculpa, do Douglas, aqui o apelido dele é gordo, tá? Sempre foi. Me apresentaram como gordo e azar é o dele. Qual é a vantagem do Douglas? Toda vez que o Douglas vai visitar estúdios ou oficina de reparação e pintura, o Douglas já vai em cima da dor deles. Ô meu, tu não tá tendo gordura? Batou, cara, é aquilo lá, aquilo lá, aquilo lá. Não é porque ele é um gênio, porque a gente já se ferrou lá no estúdio. Muitas vezes eu tava pintando e dava olho de peixe. Eu digo, caralho, velho, o que que é? Aí tu procura. O que a gente comprou de diferente? Aquele produto. Cara, ele deve ter alguma composição química com silicone. Não compra mais. Por exemplo, agora a Naziol vai trazer a linha de acabamento de plástico externo e interno, que eu já estou usando há 2 anos, cara, e é maravilhoso. Certo? Mas até então eu só usava o Piro da Carpro. E eu sou Naziol. Por quê? Porque o Piro é a base d'água e é o único que eu fazia acabamento interno, acabamento externo e não me dá gordura dentro do estúdio. Já usei outros, da Protelin, já usei de tudo, e o Piro é o único que não me dava gordura dentro da cabine. E o Piro, tu pode fazer plástico interno, plástico externo pode fazer tudo. Agora tá vindo da Naziol, que é o Rapid Plastic, se eu não me engano. Que eu posso fazer acabamento, que é a base d'água também, com nanotecnologia. Então vários produtos vocês não vão conseguir usar. Verniz de motor eu não uso. Não tem jeito, não tem um verniz de motor. A Vurt tinha um verniz que não tinha silicone, mas de contrapartida ele ficava uma meleca, parecia uma groselha. Mas um verniz de bom acabamento, ele tem silicone. Pode perguntar. O pneu eu passo líquido. Hoje eu estou usando o da Naziol, mas antes eu estava usando... Qual é aquele que tu me vendia, gordo? O de pneu da Protelin? Ô, gordo, aquele que nós usava de pneu era da Protelin? Eu estou usando da Naziol agora, mas sempre líquido. Tipo assim, ó, Penetril eu não tenho lá, Gimo em spray, que muita gente coloca nos trilhos para dar acabamento, não tenho. Nada que possa me gerar gordura. E o pneu sempre líquido. E sempre tento fazer o acabamento na área de acabamento longe da parte da pintura. E aí vem o que eu estava te dizendo. Na minha área de acabamento eu tenho exaustor. Mesmo aplicando o PIR, a gente liga o exaustor. Exaustor de cozinha, 60 centímetros, 200 pila no Mercado Livre, os exaustor de cozinha. O da cabine de pintura e da preparação são mais fortes, mas o resto é tudo exaustor simples. Se eu tivesse aqui, já estavam lá naquele cantinho da janela. Sempre exaustor simples. Pode ser de 60, de 50, para botar para fora aquele overspray. Lógico, aí tem casos que tu coloca um filtrinho na frente até para te não tocar para fora o cheiro e não se incomodar com o vizinho. Aí tem filtros, a Arp Filtros tem os filtros que é R$600, 10 metros por 2 de largura. Então tu comprou um a cada 3, 4 anos. Então se paga. Tu corta o quadrado, coloca na frente do filtro, uma vez por semana tu descarta da maneira correta. Certo? Então esse foi o projeto da HRV que eu entreguei ontem. Aqui, outro projeto, esse foi o projeto do Virtus. Essa roda, cara, acho que eu já pintei umas 4 vezes, juro. Ele já arranhou umas 4 vezes a mesma roda. Então o que é esse Virtus? A gente fez um trabalho de detalhamento nele, a gente fez a pintura das rodas em fumê e fez a pintura das pinças de freio. Na realidade, esse orçamento foi 3.800, mas o que ele veio me procurar? Ele veio me procurar para fazer a pintura das rodas em diamantado fumê. Tu pega a roda, que ela é diamantada, eu transformo ela num fumê, como se tu estivesse colocando uma película escura. Fica muito bonita. A única coisa que eu digo para o meu cliente é isso. Toda vez que arranha a roda, eu tenho que pintar ela toda de novo, porque eu tenho que tirar todo o fumê, deixar ela diamantada para poder repintar. E aí, como o carro já ia ficar parado lá 3 dias para pintar a roda, porque eu não sou uma customizadora de roda, eu não tenho 4 rodas para colocar para ele ficar andando, o carro ia ficar 3 dias, eu consegui converter
o detalhamento e já pintar as pinças. Pô, tu vai pintar as rodas em fumê, tu vai fazer trabalho de detalhamento, não vai pintar as pinças. Se o cara é um cara um pouco mais moderno, ele vai querer pintar as pinças. A única coisa que de experiência, o que eu faço? Eu não dou mais sugestão de cor. Ele que quis que eu pintasse as pinças de vermelho. Por que eu não dou sugestão de cor? Porque eu já dei, o cliente não gostou e eu tive que reverter. Aí o que eu digo? Cara, olha aqui, curtiu? Olha aqui na internet, curtiu? Porque quando tu coloca uma sugestão para ele e ele não curte, tu fica com aquela responsabilidade que foi tu que deu a ideia de pintar de vermelho. Então tem clientes e clientes, certo? Só para não... Esse foi o projeto das rodas ali. Aquela roda ali eu estava consertando ela de novo, porque ele já bateu umas 500 vezes aquela roda. E aí estava a roda que eu estava fazendo o fumê, ó. Ela é diamantada e eu acabo escurecendo ela com a aplicação de verniz, que é uma técnica que a gente usa. E aí já estava o Virtus pronto, ó. A roda ela ficou um tom azulado com a pinça vermelha. Ficou bem bonito. Eu fiz várias rodas por causa desse carro, por causa desse tom azulado. A técnica do tom azulado, todo mundo curtiu. Se tu olhar a roda agora, ela é preta, no momento que pega a luz, ela tem um fundo azul. Ficou muito bonito. Sem querer, vou ser justo. Porque a tinta que o cara me entregou que eu queria não tinha. Ele falou, experimenta essa aqui que ela tem um tom mais azulado e ficou muito tri. É um preto profundo que ele puxa pro azul. Ficou bem legal, ó. Graças a esse eu já fiz umas 4, 5 rodas. E esse aí foi um trabalho de uma Compass. O que é o trabalho da Compass? Hoje eu não sei que carro cada um tem, mas se tu quiser pegar hoje qualquer carro intermediário, tá? Um carro de 50 mil reais, hoje. Vou dar um exemplo na minha, tá? Eu tenho uma Tiguan 2014. Valor de mercado? 80 mil, 85, beleza? Se eu for pegar hoje qualquer carro com 2, 3 anos de uso que me entregue as mesmas tecnologias da minha Tiguan, eu não tenho como colocar menos de 100 mil. Não tem como. Para entregar a mesma tecnologia. Porque os carros estão muito caros. Esse cliente foi ele foi entregar a Compass dele 2017 para tentar pegar uma zero para a esposa. Ele mesmo me disse, cara, eu tinha que botar 100 mil para trocar de carro, só ia trocar o motor e alguns detalhes. Porque por dentro era a mesma coisa, era tudo praticamente a mesma coisa. Aí ele chegou lá, que até esse cliente é teu cliente, Patrick. É teu cliente. Ele chegou lá com o carro da esposa e disse, cara, o que tu me dá de ideia para eu deixar esse carro mais bacana para minha mulher? Digo, cara, dá pra gente fazer o teto em black piano, dá pra transformar ela em 2024. O que é 2024? Teto preto, roda preta, farol fumê e mais tinha batidinha, tinha amassado, tinha higienização, o carro estava sendo bem usado. Mas deu pra gente fazer um trabalho legal para que ele sentisse uma experiência de pegar um carro mais novo. Então foi o que a gente fez. A gente pintou as rodas em black piano, pintou as pinças de freio, a gente adesivou todo o teto, coluna com Oracal 970, a gente substituiu as películas por cerâmica, eu dei a sugestão para ele de botar cerâmica no teto, que é outra sacada que ninguém está fazendo quase isso, porque muitas vezes as pessoas não deixam a cortina do teto aberta porque queima a cabeça, porque o sol é muito forte, tu coloca a película de cerâmica no teto, o cliente pode andar com o teto com a cortina aberta que não sente mais o calor. Então a gente fez a aplicação da película no teto solar, fez o trabalho de detalhamento completo, 8.200. Chegou segunda e foi embora sexta. Esse é o tipo de projeto que eu digo para vocês que é o meu porquinho. Por quê? Porque esse projeto me demorou a semana toda. Tirei as rodas, estou preparando as rodas. Aí depois o Bruno veio fazer a película. Depois o Bruno veio fazer... O outro Bruno, que esse aqui não sabe nem o que é um paralama. E foi fazer a adesivagem do teto. Enquanto isso eu estava fazendo um monte de carro pequeno. É verdade, vocês vão ver lá. Ô Bruno, filma o paralama, tá o Bruno no capô. Eu digo, ô Bruno, o paralama é isso aqui, cara. Vocês vão ver nos vídeos, sério? Então, eu não entendia nada de carro até trabalhar com o Júlio. É isso aí. Vou continuar na internet. É isso aí. Então, e é esse trabalho que a gente vai agregando. Tu entendeu? É de fazer a experiência do cliente se tornar melhor. Porque daí eu pego esse trabalho de 8.200 e aí esse trabalho é o que me faz o porquinho durante a semana. Ah, vou dar um exemplo pra vocês. Choveu. Quebrou a agenda, cara. Ninguém ganha dinheiro com lavar e higienização num dia de chuva. E aí eu tenho um projeto a semana toda para ficar trabalhando. E aí muitas vezes o que eu faço? Eu dei esse orçamento e ele não autorizou. Aí eu vou lá e olho no Google, daqui a 15 dias tem previsão de chuva de uma semana. Eu fico bombardeando ele, vamos fazer agora, vamos fazer. Um ponto atrás, eu não faço mais pintura geral, certo? Não faço mais. Há 15 dias atrás eu pintei um bug. Cara, o meu cliente, ele pediu um extintor da Martini que eu cobrei 1.100. Quem me segue nas redes sociais. Eu fiz uma tampa traseira de Fuca. Eu cobrei 1.000 dele para fazer a tampa de Fuca. Eu fiz uma Kombi pintada à mão pro filho dele, com a data de nascimento. Fiz toda ela pintada à mão, Gulf, Martini. Cara, ele consome tudo que eu faço. Os capacetes, ele foi o que eu faço, os cockpits que eu faço. Tudo ele consome. Cara, eu preciso que tu pinte meu bug. Vamos pintar o bug. Só qual é o meu acordo? Eu preciso de 40 dias para pintar o bug.
Como assim 40 dias? Cara, naquela semana de chuva, eu tenho trabalho para a equipe trabalhar. Aí é que tu tem que jogar com a tua... eu preciso que tu pinte o interior do banco de couro. Tu já faz pintura de couro, beleza. Cara, só que assim, ó, pra mim pintar o teu banco de couro, eu preciso de 2 semanas. Bah, mas é tempo demais. Cara, é o que eu tenho. Por quê? Porque daí tem 2 semanas do teu trabalho fraco, tu tem como ter jogo de cintura. Porque se tu parar uma semana só pra fazer o interior dele, talvez não vai valer a pena. Porque tu vai perder um monte de trabalho pequeno. Mas tu tem 2 semanas pra poder encaixar a pintura do couro. Explica da tua cortesia que a gente botou já. Isso, E o que eu faço muitas vezes lá também? Outra sacada. Eu dou muita cortesia pro cliente. Por que eu dou cortesia? Vou dar um exemplo, tá? Se eu fizesse todo esse carro aqui para ele e eu dei a pintura das pinças de cortesia. No meu cardápio, vocês viram quanto é que é lá? É R$800 a pintura de pinça, certo? Certo. Se eu for dar 10% de desconto em 8.200, eu vou ter que dar R$820 para ele de desconto. Então eu digo, cara, veja te dar o desconto, porque eu não posso te diferenciar do meu outro cliente. Vamos fazer o seguinte, eu vou te dar as pinças, que daria os 10% de desconto, eu te dou as pinças de cortesia, que é R$800. Bah, beleza. Cara, para pintar as pinças não me custa 50 pila. É muito mais fácil eu dar a cortesia da pintura das pinças do que eu dar 10% de desconto. É muito mais fácil eu dar uma higienização interna do que eu dar 10% de desconto. Como assim, Júnior? Cara, tu já não lavou o carro, já não aspirou? O que muda na higienização interna? Uma extratora, um paninho com APC e um acabamento melhor. Porque você não vem me dizer que todos os carros vocês passam extratora no carpete. Aqui, ó. É paninho com APC onde deu e foi. É isso aí. Entendeu? Não. A quantidade de carro que eu faço... Esse de 8.200, cara, o meu lucro líquido aqui é uns 70%. Porque é muita mão de obra. Sim. Cara, é que o terceirizar, ele vale a pena em 3 processos. Primeiro, tu não te envolve. Segundo, se o teu terceirizado é bom e principalmente cumpre prazo, tu entendeu? E em terceira colocação, quando tu consegue botar 100% em cima. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Não sei se você segue o Eduardinho de Jundiaí. Cara, o estúdio do Eduardinho é dos sonhos. Qualquer um de vocês gostaria de ter o estúdio do Eduardinho. Procurem depois, Eduardinho de Jundiaí. O estúdio dele é lindo. Não tem o que tu botar defeito, certo? Ele consegue cobrar 100%. Ele cobra 1.400 o para-choque e o cara cobra 700 pila dele e o trabalho do cara é perfeito. Aí ele queria botar pintura de cara. Não faz, que é cagada. Tu vai criar um custo, tu vai criar uma mão de obra que tu tá ganhando 100% em cima, irmão. E tu não te envolve com nada. Tu só tira o para-choque, o cara busca, ele te desmonta. Porque o Eduardinho tem a mão de obra de desmontar. Ele trabalhava numa concessionária de martelinho e ele montou um estúdio premium. Então o Eduardinho tem a mão de obra de desmontar, o cara vai, prepara a pinta atrás e ele monta. E ele tem 100% de lucro. Tu acha que eu colocaria uma reparação em pintura tendo 100% de lucro em terceirizado? Não tem lógica. Tu vai criar um problema que tu não tem. Então aí tá as fotos da roda da Compass, que o Bruno vai passar ali. Então é esse tipo de projeto que a gente faz, ó. As rodas foram pintadas de preto, aí que nem eu brinco lá nos vídeos, é estufa natural, coloca pro sol e deixa secar, porque todo produto bicomponente ele precisa de temperatura estável para secar, quanto maior a temperatura ele seca mais rápido, então se tu tem um dia de sol como esse, não tem porquê tu não pintar a lateral, esperar o overspray, tu vai trabalhar no carro? Não. Cara, larga lá no sol, lá, ó, esquece. De tardezinha tá seca, faz o lixamento e segue o fluxo. Certo? E aí tá a Compass pronta. Algumas fotos são até do Instagram, que o Bruno acaba pegando. É, tudo vídeo, tudo recorte. E esse aqui é um dos maiores projetos que a gente fez agora dos últimos dias. Lembrando, eu sempre pego projetos que a gente executa, que é onde a gente gravou a ideia do estúdio padrão americano, que até o Douglas aparece dando treinamento de higienização interna, dando dicas de higienização interna do que a gente faz, e onde a gente gravou tudo. Esse aqui é o carro da Roberta, ela é uma fotógrafa que viaja o mundo tirando fotografia e ela não tem tempo para fazer nada. Nada. Ela não troca óleo, ela não calibra pneu, ela não olha nada. Ela só tira a foto do painel e me manda e pede para ir buscar o carro dela. Então tem muitas coisas que até a mecânica eu faço tudo para ela. Então a gente fez a reparação dos 2 para-choques, reparação da lateral, que já tinha sido repintada e ela raspou, pintura das rodas, substituição da lâmpada de xenon que estava queimada, eu mesmo troquei e gravei como trocar lâmpada de xenon, até porque, quem não sabe, o xenon trabalha em alta voltagem. Esse xenons original ele já vem com o reator na lâmpada, os antigos tinham o reator separadamente. A primeira vez que eu fui testar com uma lâmpada teste, eu tomei um coice que eu nunca mais vou esquecer na minha vida, deve trabalhar em 350 volts, eu acho, então é terrível. Teve o trabalho de mecânica que a gente fez e o detalhamento completo. Esse valor ficou em R$11 mil. Por quê? Porque tudo, o trabalho de mecânica que foi terceirizado, eu cobrei 1.600 dela, mas eu paguei 1.100. E ela sabe que eu ganhei R$500 em cima.
Transparência 100%. Por quê? Porque eu fui buscar na casa dela, eu levei, eu corri, eu levei, eu busquei. Eu sempre jogo limpo com meus clientes. Eles têm que entender que é um valor agregado. Se quer que eu resolva o problema deles e eles vão produzir, tá tudo certo. Mas eu não vou trabalhar de graça. Então esse foi o projeto que a gente gravou, tá lá os episódios, até o Douglas faz parte dos episódios. A gente gravou bastante coisa em cima desse Golf. Ele ficou lá na loja uns 10 dias enquanto ela estava viajando para o exterior. Daí, quando ela voltou, entreguei na casa dela, fez o pagamento e tá tudo certo. Esse é o tipo de projeto que eu digo que é o meu lucro. Por quê? Porque eu tive 2 semanas para fazer. A gente gravou conteúdo, a gente executou o Golf, executando outros trabalhos menores. Ele virou uma série no YouTube, alguns já devem ter acompanhado, que é a série Estúdio Padrão Americano, em que a gente mostra, são 3 episódios mostrando desde quando o carro entrou até depois aula teórica de diluição com o Júnior e com o Douglas. Então, qual foi a ideia do que a gente fez esse aí? Para mostrar para vocês que o ReparaFest em si não é somente preparar rápido. Por quê? Porque eu tinha prazo naquele Golf. Então, teve horas que a gente fez higienização interna, tirei as rodas para mandar pintar as rodas. Enquanto estava pintando as rodas, a gente estava lixando e polindo por fora. Então, eu vou encaixando dentro do meu projeto como eu vou executar o trabalho. Aí tá a parte da preparação em pintura, lixamento. Tá aí todo o episódio. Quem quer ver esse episódio tá no YouTube, tá? Tá o episódio completo com todas as séries, como eu pintei, o porquê eu desmontei os para-choques, porque enquanto eu estava pintando os para-choques, o pessoal já estava fazendo lixamento e polimento. Tudo eu explico. Primeiro eu pintei a lateral, para depois os para-choques. Por quê? Porque com a lateral pintada, a minha equipe continuava trabalhando. E aí eu tinha tempo para pintar os 2 para-choques. Então tudo isso eu monto, por isso que é o Estúdio Padrão Americano. É que nem os filmes da Discovery. Tu vai ver lá Gas Monkey, os caras estão pintando, tiraram o motor pro outro fazer um motor e o interior o outro tá fazendo. Daqui a pouquinho o outro vem e monta o interior e o outro vai encaixar o motor. É como a gente faz. Quando eu estava fazendo esse lixamento da lateral, a Regina e o Djavan já estavam fazendo higienização interna da parte que o Douglas não tinha terminado. Já estava no elevador, as rodas já tinham ido fazer diamantação. Eu estava fazendo 3, 4 trabalhos e todos se encaixando para que eu consiga compactar o tempo de trabalho. Aí quando a gente gravou um conteúdo de polimento de rotativo e rota orbital, quando o Gilberto levou pro coração a brincadeira. E aí, quando a gente estava fazendo a aplicação das nanoproteções da Nasiol, aí eu fiz todas as aplicações com um foco em durabilidade, no que a gente poderia fazer. Vai lá, Bruno. E aí agora Isso. Como executar o cardápio, certo? Vamos lá, eu criei o cardápio, viram lá o cardápio? Ficou legal, né? E como é que tu vai executar? Eu também tive esse problema, porque daí eu fiz um cardápio top. Só que cada um que ia fazer o cardápio fazia de uma maneira. E aí não dava certo. Por quê? Porque daí eu tinha um projeto e eu precisava executar o projeto. Vou construir isso aqui. 2 estavam virando concreto na pá, 2 virando na bitoneira e um estava mandando vir um caminhão de concreto. Eu não tinha padrão, porque cada um estava fazendo uma maneira. Aí eu criei como executar o cardápio. Que daí o que eu fiz? Eu fiz toda a linha. Ó, nível de lavagem 1, aplicação de mol. Aqui eu coloco o mol que eu estou usando e eu coloco a diluição. Depois que eu aplicar o mol, o que eu tenho que fazer? Esfregação com luva, rodas e caixas de roda. Se vocês não sabem, o certo é sempre começar de baixo para cima. Primeiro tu tem que lavar roda, primeiro tem que lavar motor, caixa de roda para depois lavar o carro. Se ninguém participou do IDA, do International Detalhadores Americanos, uma das provas é essa. Todo mundo sai lavando o carro primeiro e deixa motor e roda por último. É errado. Primeiro tu tem que sempre lavar o que está mais sujo. Roda e motor, para depois lavar o resto do carro. Então, aí, depois que a gente fez toda a esfregação, luva, roda, caixa de roda, a aplicação de shampoo. O shampoo que eu estou usando e a diluição que eu estou usando. Então isso aqui é o cardápio de execução. Por que eu quero um cardápio de execução? Porque daí eu sei quanto eu estou gastando de cada produto. Eu não posso comprar um mol e largar pro Djavan lavar, ele vai gastar 5, o carro não tem mais mol. Por quê? Porque ninguém lê a bula do remédio, ninguém lê o rótulo. Põe no copo, dilui e sai aplicando. E aí muitas vezes é 10 ml. Para 1 litro d'água eles estão colocando 50 ml para 1 litro d'água. Não estão esperando o mol agir. O mol tem que soltar a sujeira. Então, se eu tocar o mol e sair esfregando, ele não vai acabar soltando, ele não vai flotar a sujeira. Então, se tu não tiver uma linha de produção, tu não tem como mensurar a utilização de produto. Então, um produto de R$300, ele pode se tornar barato e o produto de 20 pode se tornar caro. Se tu estiver utilizando da maneira errada.
Tu compra produtos de compostos polidores de alta performance de 1 quilo que dura mais de 1 ano. Por quê? Porque é uma média de 4 gramas por peça. Já pesaram o que é 4 gramas, gente? É 4 gotas. E os caras fazem uma linha, Jesus, cruz, e aí sai tocando produto para tudo quanto é lado. Os caras estão polindo um capô, parece que estão polindo gesso. É aquela faixa branca aqui. E é tudo produto que está indo fora. Eu já dou uma quebrada, porque é assim. Nós estava lá no DT, o Fest, estava o Robertinho da 4 rodas, parecia que estava lixando gesso. O Robertinho estava branco. Por quê? Porque cada um que usava os produtos da Lincoln dava 2, 3 pirão e soltava produto para tudo quanto é lado. O Robertinho estava com o avental preto, era uma lista branca assim, que é produto para tudo. E aquilo ali é dinheiro fora, certo? Se tu quer uma linha de produção, se tu quer crescer, onde é que tu vai ganhar dinheiro? Não é na venda. Vocês viram lá no meu cardápio, tem diferença de valor para cliente? Não, é o mesmo valor. Eu vou ganhar na compra, na utilização do produto. Então, muitas vezes um produto de R$500, 1 quilo, ele é mais barato do que a massa de polir de 35 pila. Porque eu tenho que colocar menos quantidade, eu consigo ter uma linha de produção maior. Para vocês terem uma ideia, com os compostos da Naziol, por exemplo, para fazer um carro, vocês gastam 47 gramas para fazer o carro inteiro. E o composto tem 1 quilo. Se tu dividir com quantos carros tu faz uma média de 35, 40 carros com um composto. Tu entendeu? Ah, mas eu já usei, Júnior, e ele é muito líquido. Ah, mas eu já usei e saltou para tudo quanto é lado. Sim, né, negão? Tu botou 15 gramas na primeira aplicação. É lógico que vai saltar para tudo quanto é lado. Tu não lubrificou a boina, tu não trabalhou a peça. Tu entendeu? Então, muitas vezes tu compreendeu que o produto te entrega é onde vai fazer tu ganhar dinheiro. Então, a execução do processo de lavagem foi feito isso. Ó. Lavagem nível 2. Essa minha lavagem nível 1 é a minha lavagem de entrega. Como eu faço funilaria e pintura, eu tomei café com o cliente, certo? Eu não consegui vender nada para ele. Tá tudo certo. Eu tenho a minha lavagem nível 1. A lavagem de nível 2, todas elas são a preparação para o detalhamento. Ou o primeiro detalhamento de entrada, ou intermediário, ou o premium. Todos eles... eu tenho a minha lavagem nível 2, pacote fast, pacote full. Tá ali, ó, rota orbital, boina média de espuma e o produto médio. Ó, Clean e Rapid Shine e Glass Shield. Então, o Djavan e a Regina sabem que todo o meu pacote fit, o que eu tenho que fazer acabamento? Com Rapid Shine e Glass Shield. E aí eu tenho uma linha de produção, porque senão cada carro eles executam de uma maneira. Se eu pedir para vocês aqui o que é um polimento comercial, cada um vai me dizer uma coisa. Ou os 3 primeiros que disser, o resto só vai copiar. Na teoria, mas na prática cada um usa um produto, um usa uma boina e usa um processo. E aí se tu não tem um processo descrito, cada carro tu faz num tempo. Um carro tu demora 1 dia, um carro tu demora 2, um carro tu demora 3, aí tu quer zerar a peça, que nem é o mimimi dos detalhadores. Ah, eu sou zerador de peça, beleza. Na outra semana ele vai lavar ali no cara com espuma e com pano de algodão e vai arranhar tudo que tu zerou. O lema do detalhador é cuidar, proteger e manter as características originais. Para te zerar uma peça, tu vai manter o verniz original? Não. Tem que ter um desbaste do verniz. Tu tá cuidando, tu tá protegendo? Não. Tu tá degradando o carro do teu cliente. Então essa história de zerar peça, eu não zero peça. Todos os meus polimentos saem com micro-arranhão? Saem. Todos saem. Cliente não olha micro-arranhão, cara. Cliente quer ver brilho. É o problema do brasileiro. Tem um vídeo que eu fiz em Las Vegas, que até foi mal, alguns foram inteligentes e interpretaram da maneira que eu passei, que eu digo que o brasileiro fica uma semana lambendo o carro para tentar zerar a peça, e os americanos fazem carro lindo e cheio de micro-arranhão. E tava brilhando, tava lindo e não tirava o brilho da construção. Só que daí fica o brasileiro 2 horas querendo polir para mostrar pro outro polidor que ele é top, porque o cliente ele não tá olhando nada, entendeu? E aí para postar vídeo para dizer pro outro que ele é top, e aí no final do mês tá todo mundo sem dinheiro, sem grana, trabalhando de segunda a sábado, não tendo o direito de trabalhar de segunda a sexta, não tendo o privilégio de viajar com a família, não tendo o privilégio de ir num sábado para Gramado, ou ficando em casa cortando a grama, comendo churrasco com a sua família, e ficam pulindo pro outro, ou trabalhando de segunda a sábado, e chega sábado, o que acontece? Estão sempre sem dinheiro. É normal, certo? Então aqui é o cardápio que a gente criou. Esse cardápio, ele está disponível 0,800, gente. Eu fiz o cardápio e o processo do cardápio ele está 0,800. Aqui vocês vão baixar depois o Acelera Studio. Isso aqui é uma parceria com a Naziol, então a Naziol quer a informação de vocês e aí vocês fazem, depois o Bruno coloca de repente no Coffee Break o QR Code, vocês só preencher aqui vocês vão ganhar os 2 editáveis.
Pode ser no Photoshop ou pode ser no Canva. Qualquer um dos dois, vocês conseguem editar o cardápio e conseguem editar o processo para executar o cardápio. E aí vocês viram que eu expliquei de uma maneira tão convincente que vocês acham que eu entendo de Canva e Photoshop. Cara, não entendo nada. Quem tiver dúvida, fala com o Bruno. Porque me perguntam como editar, como falar. Cara, não entendo nada disso. É tudo com o Bruno. De carro eu não entendo. Da tecnologia é tudo com o Bruno. Quer explicar a parte da estética do cardápio? Pode ser. Aí. Então, gente, esse cardápio é o que vocês vão receber lá, certo? Aí o que muitos vão fazer? 28 anos. Sabe por que tu não tem medo do diabo? Não é porque ele é ruim, é porque ele é velho. Júnior, eu vou copiar o teu cardápio. Aí eu digo, cara, deixa de ser cabeção. Quem me conhece sabe que eu falo assim, ser cabeção. Cara, eu tô te dando ele já mastigado. Por que tu vai copiar o meu cardápio se tu tem o teu cardápio? Teu cardápio no sentido, tu tem que entender o que tu já vende pro teu cliente e editar ele da maneira. Tu pode tirar aqui pacote full e botar pacote do Adão. Pode botar pacote do João. Pode pacote 1, pacote 2 e pacote 3. Tu entendeu? Tu tem que adaptar para a tua realidade. Isso aqui não é a mesma realidade. Talvez vocês não consigam cobrar 900 pila para fazer uma lavagenzinha detalhada. Isso aqui não deixa de ser uma lavagem detalhada com a aplicação do RapidShine. Vocês não vão conseguir cobrar 900. Tu entendeu? Então vocês podem adaptar para a maneira de vocês. Outra sacada que vocês não viram. Vou lá. O que é um churrasco top para ele, tá? Não sei nem quem é. Para ele. O churrasco top para ele é fazer uma pilha de tijolo, botar o foguinho ali, os espetinhos tradicionais e comer uma costelinha. Mas já para ele, churrasco top é pegar o carro e ir na churrascaria Schneider. Ele, a esposa e a filha, para ele churrasco é top. Mas já para outro, churrasco top é pegar um avião e ir para São Paulo, passar o dia em São Paulo e voltar no dia seguinte. Mas Dimer, os três são top, certo? São? Mas não, mas os três são top. Só que talvez ele, com a churrasqueira dele lá, de tijolo, ele não trocaria a vida do paulista que foi para comer. O que eu tô tentando dizer é que os três são top. Então, quando tu diz pro teu cliente que vai fazer um trabalho top, sabe o que é o top para ele? Não sabe, meu. Cada um é um top. Para mim é um top. E isso que eu tô passando para vocês não fui eu que criei. São dificuldades que a gente pegou nesses 28 anos até dando treinamento fora. O cara me dizia, Júnior, eu tenho dificuldade de mensurar pro meu cliente como vai ficar o carro dele. Cara, então vamos tentar porcentagem. Porque 40%... de melhora, ele vai olhar o carro dele e tu vai dizer, cara, eu vou melhorar 40%. Eu vou melhorar 50%, eu vou melhorar 90%. Quanto mais vai aumentando o pacote, mais eu vou aumentando a melhora. 40%, 75%, 90%. E aí, 90%, tá? E os 10%? Os 10% é um micro-arranhão que tu não quis arriscar pelar para tirar. Os 10% é aquele arranhãozinho lá do capô que tu sabia que não ia sair. Então, na porcentagem não tem como errar. 50% de 100 meses tu tem estudado só até a segunda série, tu sabe que é 50, velho. Então, no momento que tu mensura pra ele, assim, que tu diz pra ele porcentagem, tu tira aquela imagem dele que vai ficar top. Porque o top, tu pode botar a expectativa lá em cima. Quando tu começa a dizer, cara, teu carro vai ficar top, teu carro vai ficar lindo, teu carro vai ficar como zero, fudeu. Coisa que eu falava também pra galera, cara, tu já tá deixando a expectativa do lado do cara, lá do meu. Cara, carro zero. O que é o carro zero no pensamento da pessoa? É sem nada de defeito. Cara, e se ele não viu o risco, também não mostra, velho. Porque daí tu vai lá e mostra quem não tinha visto. Cara, ou se ele não viu, não mostra, meu. Por que tu vai criar uma dor que não tinha? E aí é o defeito do cara. Ele quer demonstrar que ele tem conhecimento técnico. Aí ele começa a mostrar todos os defeitos do carro do cara. E aí ele começa a botar a expectativa dele lá embaixo. Se há uma expectativa que tu vai subir, tá tudo certo. Tu ganhou aquele cliente pela vida toda. Agora, acho que foi ontem que o Bruno colocou um vídeo de um cliente meu que comprou um Honda G10 com a lateral toda arrepintada. Só que ele comprou pela quilometragem, sem conhecimento técnico, e o irmão dele, que é chato, que é meu cliente, essa lateral foi toda arrepintada. Destruiu o cara. Ele chegou lá na loja, parecia o Chaves indo pra Acapulco aqui, ó. Triste. Eu digo, o que foi? Cara, minha lateral... Cara, relaxa. Por que ela foi repintada? Pode ter pintado, pode ter arranhado e eles repintaram, mas olha aqui, ó, o alinhamento de porta tá perfeito, a maçaneta, eles tiraram a maçaneta para pintar, maçaneta traseira, não tem diferença de cor. Os caras que pintaram tá bacana. Tem umas micro sujeiras, tá um pouquinho murcho, que a gente vai corrigir. Mas o carro é zero, velho. Olha aqui, ó. Olha a porta por dentro, olha os lacres, olha como tá fechando, olha aqui contra a luz, ó, não tem tremido. Deve ter sido só um arranhão e eles pintaram a lateral toda para não deixar diferença de cor. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um trabalho de detalhamento para ti, vou lixar essa lateral, vou melhorar e tu vai gostar. O que eu fiz? Só catei as sujeirinhas,
com o taquinho novo do Nivaldo, não sei se alguém segue o Nivaldo. O Nivaldo fez um taquinho do caralho, velho. Um taquinho pequenininho. Hã? Cara, só as sujeirinhas a gente catou, fez o polimento da lateral, depois tu edita e diz pro Nivaldo da comissão. Mas é top o taquinho, cara, o taquinho pequenininho, só a sujeirinha, a gente poliu a lateral toda, fiz trabalho de detalhamento, passei XR03, resumindo. 2.800 eu salvei a vida dele, porque ele comprou um carro de 130 mil, que ele já queria até vender, porque o irmão dele ferrou dizendo que a lateral tinha toda sido repintada. A gente até gravou um conteúdo disso, porque ele chegou tão desanimado que ele queria vender o carro. Digo, cara, relaxa, cara, eu compraria o carro, dou uma nota 8,5, 9. Aí eu comecei a pegar o Instagram, tá vendo isso aqui é zero, tá vendo isso aqui é zero, tá vendo essa aqui, ó, essa Tigo 8 Pro aqui, ó, não faz nem 200 km eu pintei a tampa traseira, o animal não viu com todo aquele display, tava avisando que ia bater ele dar uma caceta com a tampa traseira, entendeu? Então relaxa, cara, eu pinto carro zero, carro zero sai com sujeira, carro zero sai com escorrido, um dos vídeos que mais tá bombando o nosso é aquele do Virtus, que o carro é zero e a tampa tá cheia de escorrido embaixo. O da própria Porsche, que virou camaleão, era da montadora. A Porsche que eu pintei o para-choque no meio, eu pintei o para-choque só no meio. E aí o Bruno editou propositalmente e um monte de pintor a nível Brasil começou a meter pau que a cor estava errada. E aí depois a gente lançou o vídeo inteiro. Eu pintei só o meio. Toda a diferença de cor, a Porsche entregou assim. Tu entendeu? Por quê? Porque o para-choque é plástico, ele sempre vai ficar diferente da lata. E ainda mais com vídeo. Não vai ficar igual. Mas aí vem os pintores, os polidores, os médicos, os entendedores da internet, metendo pau de o cara reclamar pra Porsche, porque a Porsche entregou pra ele assim. Então tem muitas vezes, é que nem eu digo, se tudo que é novo não estragasse, bebê não ficava doente, velho. E fica doente, e muito. Quem é pai sabe. Então muitas das coisas são experiências que a gente vai tendo, porque para que tu tenha essa convicção para te atender o teu cliente. A melhor coisa que tu vai fazer é dominar a parte técnica, porque daí tu vai fazer uma venda construtiva. O que eu digo a venda construtiva? É tu entender a dor do teu cliente. Vocês acham que eu não passo cera? Cara, adoro cera da Megwise, trouxe dos Estados Unidos, trouxe uma pro gordo, na época a Megwise tinha no Brasil, trouxe de presente pros guris, eu acho que eu trouxe umas 6, 7 cera. Adoro cera da Megwise. Eu vou pegar um carro clássico, certo? PU, duco, sintético, o cara quer fazer um espelhamento. Não adianta eu passar uma nanoproteção, não vai durar, porque a base é macia demais, é uma pintura muito antiga. O que se passava em duco? O que se passava em sintético? Cera. Passa uma cera de boa qualidade, pede para ele te trazer para encerar mais vezes, tá tudo certo. Passar um ZR num carro velho é a pior cagada que você pode fazer. Não vai durar, é macio, é borrachudo, não vai durar. Então aplica o Metal Coat uma vez por ano, aplica o Metal Coat uma vez a cada 8 meses. É aí tu entender a parte técnica, não é pegar a parte técnica do problema que teu cliente tem e tocar no colo do importador. Ah, eu passei a Nasiol e não ficou bom. Cara, a falha foi tua, tu não teve conhecimento técnico. O produto não era indicado para aquele projeto. É simples. É só tu entender para que o produto foi feito pro projeto que tu vai fazer. Outra coisa que eu digo muitas vezes, tu saiu de uma festa com a larica, tu bebeu, tu comeu, o que tu quer? Um X podrão, cara. É o que tu quer comer um lanche rápido de boa. Um X podrão. Daqui a pouquinho tu quer sair com a tua futura namorada, ou tu tá com uma intenção de sair com uma companheira. Tu não vai levar ela num podrão, tu vai levar no madeiro, tu vai querer fazer aquela... E os dois são bons, só que os dois são para objetivos diferentes. Tem vezes que tu quer num restaurante bacana com a tua mulher, e tem vezes que tu saiu, tu quer parar no primeiro lugar e comer um cachorro-quente. Tá tudo certo, só que são dois projetos diferentes. A falha é comparar banana com maçã. As duas são frutas, mas são objetos diferentes, certo? Então aí que a gente estipulou a parte, principalmente da parte da porcentagem. Certo, pessoal? Então assim, ó, a gente terminou a parte do Acelera Studio, a parte teórica de tudo que eu tinha para dizer para vocês eu já disse, certo? Foi até mais rápido do que eu imaginei. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dar abertura para vocês, quem tem dúvidas, pergunte, a gente só vai fazer esse bate-papo para tirar dúvidas mesmo. A gente vai parar um pouquinho para terminar de comer o resto do coffee break que o Alex comprou, porque é gringo, né? Aquilo é assim, tem que aproveitar. E aí, enquanto a gente faz uma paradinha do coffee break, eu só vou montar os produtos da Nasiol, que daí a gente ganha tempo. Aí eu vou apresentar os produtos da Nasiol, que a gente consegue apresentar até 12:30 a teoria. Aí a gente vai, almoça, quando a gente voltar, a gente já coloca a mão na massa. Daí a gente aplica todos os produtos, que daí eu recapitulo o que eu expliquei e a gente já aplica. Alguém tem alguma dúvida? Nenhuma? Tá, então eu tenho, eu vou explicar para vocês. Ninguém tem, então eu tenho. Cara, o que acontece, tá? A gente tem o curso do Repara Fest em duas versões. Tem a versão online, que é aquela versão que a gente acompanhou para vocês, que tá tudo ali. Então, a gente tem a versão online e tem a versão presencial.
Por que a gente fez as duas versões? Porque tem muita gente que mora fora do estado, como a gente diz, tem alunos nos Estados Unidos, eu tenho alunos no México, tem alunos no Nordeste. Então, a gente tem a versão presencial e a versão online. Cara, a versão online eu garanto que vocês vão aprender, certo? Garanto, dou a minha palavra, a gente faz a evolução. Até hoje a gente teve só um aluno que desistiu, que olhou os vídeos e disse que não ia conseguir colocar em prática. Um só, de todos que a gente fez. Mas eu vou dizer para vocês como eu tô sofrendo. Let's go, se não estudar, não aprende. Eu faço aula de inglês 2 vezes por semana com o mesmo professor do Patrick, foi ele que me indicou o Jordan, que é do caralho. Baita professor, já tinha feito coisa. Só que se a gente não treinar, a gente não aprende. Se tu não estudar, tu não aprende. Então lá, o que eu fiz? Eu fiz muito didático, para não ficar maçante, para não ficar que nem eu aqui que tô há 2 horas falando. Lá, os vídeos que o Bruno edita é bem descontraído, é bem legal. Como tu aplicou a massa, se tu aplicou a massa muito alta, tu não vai conseguir lixar. Eu dou diversas coisas e vocês vão conseguir colocar em prática. Mas como eu disse antes no início, não adianta tu entrar para um projeto online e achar que tu vai ver todos os vídeos e tu vai sair pintando um carro. O nosso grupo de WhatsApp é o único grupo do Brasil, e olha que eu participo de grupo, que é construtivo. Por que o grupo do WhatsApp nosso é construtivo? Porque o Bruno gerencia e não tem, mais um trabalho executado, a Fran subiu, depois a Fran, mais um trabalho executado, Não, cara. É grupo para tirar dúvidas. E muitas vezes eu não consigo responder, o aluno que tem mais experiência, ele já responde. Ou ele diz, o Júnior disse para fazer isso, o Júnior disse para fazer aquilo. Gente, eu preciso pintar 4 rodas, quanto eu preciso de tinta? Eu não sei comprar a primeira vez. Vai um aluno na cara, geralmente tu vai usar meia lata. Eu pintei a primeira vez, eu usei uma lata, eu usei meia lata. Cara, esse fundo é bom, o outro vai dizer, cara, eu já usei e gostei. São um grupo construtivo. E toda vez que qualquer um dá uma escorregadinha, começa a postar fotinho, a gente chama no particular e explica. Por quê? Porque senão vira aqueles grupos chato, que eu já participei de 500 a nível Brasil, e fica todo mundo, tu vai abrir, tem 30 mensagens, e 30 mensagens falando porcaria. Tá aí a Fran que não me deixa de mentir do nosso grupo construtivo. Não tem isso. Tu tem uma dúvida, alguém vai te ajudar. Até de outro, eu tenho uma dúvida de APC, qual é o APC que eu posso usar? Alguém vai chegar, cara, eu gosto de usar esse, é liberado. Para quê? Para ajudar a ter as dificuldades. Então, muitas dificuldades que vocês vão ter inicialmente, os alunos que entraram antes vão acabar tirando a dúvida de vocês. Ou muitas vezes eu tô canal, tô trabalhando, eu não consigo responder, alguém responde. Ou muitas vezes o Bruno me chama, me liga. Ô, Júnior, olha lá o grupo lá que eu vou lá e dou um auxílio. Certo? Então, isso vai ajudar vocês bastante, porque vocês não vão ter aquele medo, será que eu posso perguntar? Cara, eles já também tiveram dificuldade que vocês já tiveram. Vocês não vão saber que quantidade de tinta, vocês não vão saber a quantidade de verniz, se o verniz vai secar rápido, se não vai. Por quê? Porque eu vendo técnica, eu não vendo produto. Qual marca tem? Qual é a marca que tem no teu estado? Qual é a marca que é mais forte? Qual é o produto que tu acha mais fácil? Eu acho da Sky. Cara, uso o Sky 10.000. Uso Sky 12.000, 12.000 muda a catálise, tu entendeu? Então é isso que eu faço, porque eu não tenho como, aí eu vou vender marca, Júnior, eu não consegui comprar essa aqui, cara, compra essa aqui, Júnior, eu não achei essa aqui, compra primer pronto para uso da Sikkens, é bom, não é, Marcão? Marcão te chama de cara, compra o da Sikkens, compra o da tal marca, compra ele, usa assim, assim, assado, usa só para fazer acabamento fino. Ele tem um bico que nem uma pistola, gente. Isso aqui mas custa R$160, cara, se paga, rindo, certo? Porque ele tá pronto para uso, ele tem um lequezinho, tu faz qualquer... o puxadorzinho de cinza tá quebrado, como é que eu colo? Cara, tu derrete plástico assim, assim, assado. O puxador do Uno tá quebrado, eu não encontro na minha cidade, tu quer consertar o teu? Conserta assim, 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 que vai dar certo. Porque eu já fiz. Então essa é a vantagem do grupo. Então o grupo não é aqueles grupos de WhatsApp que fica todo mundo postando foto todo dia. Aqui está o nosso canal do YouTube também, que tem bastante conteúdo que a gente já está gerando. Foi que eu disse, conteúdo para estética automotiva. Tem uma entrevista com o Volney, que é um dos CEOs da Naziol, como funciona a importação. Tem uma advogada, tem um vídeo que a gente colocou, esse aí foi o da Porsche, que eu tive que entregar em 3, 4 horas. Então tem muito conteúdo legal que vocês vão entender. Por que eu fiz a preparação do aerofólio no lugar? Tu imagina se eu tiro aerofólio de uma Cayenne híbrida, eu vou achar onde, velho? Tu entendeu? Por que eu fiz a aplicação do verniz na peça toda? Porque é preto black piano plástico, não é pintura black piano. Então tudo isso eu falo nos vídeos, do porquê que eu tô botando, porquê que eu tô com o chinelinho, do porquê que eu tô com aquela fitinha virada, do porquê que tá aquela fita ali, porque eu não queria arranhar a parte de baixo. Então todas as dificuldades que vocês vão ter, eu já mostro nos vídeos, porque é vídeo real. Isso aí não foi gravado para gerar conteúdo.
Isso aí foi um vídeo real. Por que agora que eu tô usando o da Veja ali, ó? Tem um motivo, eu preciso desengordurar aquela peça com produto biodegradável. Ah, mas eu quero usar o da EasyTech. Cara, eu não uso, eu uso produto desenvolvido para tirar gordura de cozinha. Sempre deu certo para mim, nunca tive problema. Se tu vê o Wilson da Tropa da Pintura, ele usa o Ajax verde que ele gosta. Tá tudo certo. Então eu fico entregando técnicas. Por que eu isolei com a fita virada? Olha lá o spray que eu disse, ó. Por que eu tô com o spray ali? Porque eu só precisava fazer um acabamento, a minha preparação foi perfeita. Aí, Júnior, mas por que tu não deu de pistola? Porque para eu colocar nessa pistola, eu vou ter que botar primer, eu vou ter que usar thinner, eu vou ter que limpar a pistola. Todo esse custo operacional eu não tenho com isso aqui. Ah, mas o primer custa 40, o thinner custa 25. Cara, e o tempo que eu perdi? Eu apliquei com um painelzinho de infravermelho, terminei de dar o primer, fui tomar café, voltei, já lixei e estava pronto para pintar. Aqui eu fiz a pintura do para-choque mesmo da minha Tiguan, olha lá, ó, fora da cabine, para mostrar que eu posso fazer a pintura fora da cabine, certo? Com os produtos mais baratos. Com os produtos mais baratos. Esse vídeo eu fiz todo ele com o produto que tu compra mais barato, com a massinha, ó, massinha de cabine, que vocês vão ver que isso aqui é a melhor amiga de vocês, custa bem baratinho, deve custar uns 35 pila. Para fazer detalhezinho, arranhãozinho. Tu não tem tecnologia de ultravioleta, usa massinha de cabine. Isso aqui é massinha só para pequenos detalhes. Ela tem modo de usar e como usar. Tem pessoas nesse recinto que queriam fazer um para-choque todo com ela. E eu disse, vai dar merda. Por quê? Porque ela vai murchar, ela não é para isso. Ela é para isso, isso e isso. Então isso eu já vou dar o pulo do gato. É meu, eu preciso pintar hoje. Usa ela. Mas vai acontecer isso, isso e isso. Se serve, se é um carro que vai ser vendido, se tu precisa entregar no mesmo dia, usa. Mas vai acontecer isso, isso, isso. Certo? Por quê? Porque ela é feita para tal. Então tudo isso eu já vou dar o atalho. Júnior, arranhou uma calotinha. Posso usar ela? Claro que pode, cara. Ninguém vai abaixar para olhar a calota. Ah, Júnior, mas eu vou pintar uma calota que custa 90 pila. Cara, a calota original é 200 conto cada uma. Se tu tirar as 4 calotinhas original, cobrar 250 pila para pintar as 4, com uma lata de prata de 1 litro, tu pinta acho que uns 10 jogos de calota, porque é só uma fumacinha de prata. Então com um investimento de, vamos lá, 50 da tinta e 50 do verniz, 100, tu faz 20 par de calota que tu cobra 250 cada uma. É esse tipo de cálculo que eu digo para vocês. O investimento é muito baixo, perto do lucro que ele te dá. É muito baixo mesmo. Todos os produtos, uma fita crepe, custa 8. Cara, fita crepe, uma larga dessa aqui tu faz vários isolamentos. Então todas as partes, lixa, isso aqui é lixa de Rokit, que a gente utiliza ó, com a Rokit elétrica. Essa aqui é a Rokit brushless da SGT. Não estou puxando o saco do Dimmer, mas é boa Pax, a gente já tem 2. Porque antigamente isso era pneumática. É barata, é a pneumática, mas teu compressor não para de desligar, velho. Tu não aguenta o barulho. Fica aquele... Além dela, faz muito barulho. Gigantesco. Essa aqui é elétrica, ó. Ah, Júnior, mas para que eu posso usar? Para preparar o paralama, preparar a calota, lixar um farol, lixar um banquinho de couro que tu vai fazer... Nos vídeos tem o banco de couro que tu vai fazer a pintura. Então é uma ferramenta versátil e tudo isso eu explico para vocês. Tem o pós e o contra. Tu quer comprar ar, 350 pila, tu tem ar, beleza. Tu tem compressor grande, vai ficar ligando e desligando toda hora. Tá, eu não tenho compressor. Cara, compra elétrica. Não quer comprar essa aqui que é muito cara? Tem da Rota, que é barata. E olha que dura. Com o seu Luiz lá, acho que já tá 1 ano e meio da Rota. Eu disse que quando ela estragasse, eu ia pagar o churrasco e eu ia fazer um mural pra ela. Porque ela toma pau o dia todo, velho. E o velho é no talo, é no 7, é no talo. E... Na pneumática, se pegar os nossos vídeos antigos, é o compressor no fundo o tempo inteiro e ele... O tempo todo. Tu não aguenta, só que não tinha elétrica. Ele é um artista e o pincel dele é a Rokit. Então, o que ele faz com a Rokit que a gente mostra nos vídeos? Ele antecipa o trabalho que tu ficaria 2 horas com a mão. Só que o acabamento ainda é manual, é tato. Então, tudo isso a gente mostra nos vídeos e mostra o que dá certo e o que dá errado. Certo? Aqui eu mostrei só o da Creta, que é em outro espaço. Sim. Que é o... Esse aí é o da Creta da mãe do Bruno. É, da minha mãe. É. Aí a gente fez um arranhão proposital no paralama e fez a parte da preparação em pintura. Esse vídeo a gente gravou, acho que foi meia hora, né? Foi 40 minutos. 40 minutos do início ao fim. E a gente botou um cronômetro do lado para mostrar que a gente conseguiu pintar o paralama em 40 minutos. Gente, mas todos os casos eu vou pintar rápido? Claro que não. Por que eu demonstrei que tu faz em 40 minutos? Porque tu pode fazer higienização interna das 8 até umas 10h30, 11 horas. 11 horas tu para e faz a preparação do paralama.
Terminou de dar primer no paralama, no turno da tarde tu segue trabalhando no carro. 5h30, tu vai lá, lixa, isola, pinta no final do dia. Tu vai lixar quando? No outro dia. E aí tu não precisa usar nada de produto rápido. Tu pode usar tudo produto convencional. E não foi um Repara Fast? Foi. Só que tu conseguiu encaixar o Fast no teu processo de detalhamento. Essa é a sacada. Se tu parar 40 minutos para pintar um paralama, não tem lógica. Tu tem que vir fazendo outras coisas, que é o que eu faço lá. Eu fiz o canto do paralama enquanto a gente estava fazendo higienização interna. Terminou às 11 horas de higienização interna, beleza. Isolei, preparei, dei primer. Deixa o primer secando. Primer de convencional demora 3 horas para secar. No outro dia, ou no final do dia, eu fiz o lixamento e a pintura. Então tu vai encaixando decorrente da tua necessidade. Talvez o que possa acontecer? O teu mesmo funcionário arranhou o paralama e tu tem que entregar o carro no mesmo dia. Tu vai ter que isolar, vai ter que preparar e vai ter que fazer. Ah, ou tu pegou um estilete e arranhou o carro sem querer. Talvez tu vai ter que preparar e pintar no mesmo dia para entregar. Mas aí tu vai ter recurso. A técnica é a mesma, tu só vai trocar o material de secagem. Aqui é só Sim. mostra a rotina de como vocês dividem na série do Estúdio Padrão. Isso, é a sede que tem lá. Então quem conhece o meu estúdio sabe que não é nada muito diferente de qualquer um de vocês, só que é tudo muito bem dividido dentro das necessidades que eu quero. Tem lugar que é a cabine de pintura construída, as pistolas, eu tenho várias pistolas. Por que várias pistolas? Porque com o tempo, o que tu vai entendendo? Tu vai ter uma para branco, uma para sólido, uma para metálico. O que tu ganha com isso? Tu ganha em tempo de limpeza. Daqui a pouquinho tu pintou um carro preto. Lógico, a tua primeira pistola tu vai ter uma só. Tu vai ter que limpá-la bem, mas depois tu vai pintar um carro branco. Então se ficar qualquer saldo da tua limpeza, tu pode ser que tu traga o carro branco. E aí, cada tempo tu vai comprando uma pistola. Daqui a pouquinho tu tem 12 pistolas. Que é o que eu tenho lá, eu tenho uma para cada coisa. Vai me dar mais produtividade, eu tenho uma de um bico 1.0 para poder pintar pinça, para poder pintar roda. Por que é 1.0? Porque o caneco é pequenininho. Então, para pintar pinça no lugar, eu tenho mais mobilidade com a mão. Então, coisas que tu mesmo vai... É a mesma coisa, toda oficina só tem uma chave 13 de boca? Claro que não. Tu tem a 13 de boca, tu tem a estrela, tu tem aquela curva, porque depende de onde tu vai trabalhar, a ferramenta vai te facilitar. Mas se tu tiver uma 13 de boca, tu consegue fazer tudo. Talvez tu vai ter mais dificuldade. Certo, gente? Então, o que a gente vai fazer, então? Só vai dar uma paradinha no coffee break só para mim poder montar os produtos da Naziol, para a gente ganhar tempo e dar uma descontraída e não dar sono em todo mundo. E aí a gente fala Naziol e de tarde a gente já gruda o produto.